Fala, meus queridos papais, mamães, todo mundo que está no cuidado diário de uma criança. Pode ser vovó, padrasto, madrastas, cuidadores, educadores, profissionais da área da parentalidade, enfim, todo mundo que convive com uma criança. Esse é o Papo de Pai Podcast. Eu sou o Niltinho, seu host. Estou aqui para ter um papo com pessoas toda semana e hoje vou conversar com um pai que eu já sou fã. Né? A história, ele tem 3 filhos, tá quase não, porque ele já fechou a fábrica, mas tá com 3 filhos, a galerinha dele da casa dele, o Léo, o Bernardo e o Eduardo. E hoje eu tenho a satisfação de conversar com um cara que é pai, chefe de cozinha, youtuber e o grande, querido chefe Benedetti. Ou para os mais íntimos, o Fábio Benedetti. É isso. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu querido. Obrigado, que é isso, Nutil. Obrigado aí pelo convite, participar aqui, falar um pouquinho sobre paternidade, né? E outros assuntos. Sim. E é isso, né? São 3 crianças em casa aí, enchem a casa, literalmente. Oh. Mas é uma alegria sem tamanho, né? A gente ter essas crianças nas nossas vidas. Mas, você falou um pouquinho aí, sou chefe de cozinha, pai, youtuber, aí você deu uma forçada também, mas tá bom, a gente faz uns programinhas de vez em quando aí, mas youtuber é os caras que tem podcast, aí é os caras mais... Um dia a gente chega nesse patamar também. É isso aí. Mas é isso, obrigado pelo convite e vamos falar. Legal. Ele é o companheiro da Camila, então alguém tá com as crianças agora pra você estar aqui, né? É. Então, por que não fazer essa divisão e ter esse apoio também, né? Ah, não, com certeza. Até a gente falou um pouquinho em off aqui antes de começar, mas tem que sempre ter essa divisão, né? Não tem jeito. Depende da estrutura familiar, a gente acaba sobrecarregando ou um ou outro um pouco mais, né? Dependendo dos dias da semana ou as agendas como são. Mas além de mim e da Camila, que é a mãe das crianças que fica com elas, por exemplo, agora é ela que está com eles, a gente tem uma grande ajuda da mãe da Camila e da tia da Camila, né? Porque a Camila também trabalha, então nós dois trabalhamos. Então, de manhã, a Camila tem as tarefas ali com as crianças na correria, né? Dá café da manhã e tal, escovar o dente, blá, blá, blá. E dá almoço para eles irem para a escola. Os 3 estudam no período da tarde ainda, né? O Léo, que é o mais velho, ainda não tem a idade no colégio que ele está para estudar no período da manhã, ou até mesmo integral. A gente está estudando a possibilidade de entrar no integral. Então, ela tem essa tarefa que é conturbada, que é difícil, a gente sabe muito bem como que é. A gente tem que valorizar muito, né, esse trabalho, porque às vezes ela tem os compromissos dela e a gente faz essa troca, eu deixo de fazer minhas coisas de manhã e fico com as crianças e nas poucas vezes que isso acontece, eu sinto o drama que é ali, porque as crianças elas querem brincar, elas querem testar, elas não querem, não é que elas são mal educadas, mas elas querem fazer as coisas são crianças, delas, exatamente. Né? Então, assim, dá trabalho educar, dá trabalho cobrar deles fazerem as coisas que precisam ser feitas e tal. Então, e é uma coisa que desgasta, né? Porque é uma coisa que tem que ficar... Você não pede para ele escovar o dente uma vez, você pede umas 10 vezes, né? Não tem muita... Então, a gente tem ajuda. Então, depois do almoço, na hora do almoço, eles almoçam cedo e eles vão para a escola. Tem uma grande ajuda da minha irmã também, que é professora da escola que os meus 2 mais novos estudam, onde o Léo também estudou, quando era até o fundamental. Então, ela leva esses meus 2, né, o Bernardo e o Dudu, na hora do almoço. Então, ela passa em casa, leva os 2 e depois a Camila, indo para o trabalho, deixa o Léo na escola. Então, o período da manhã é super conturbado, porque estão os 3. O período da tarde é um período vazio, digamos assim, né? Que muitas vezes a minha sogra, a tia da Camila, irmã da minha sogra, vai, às vezes, até para casa, sem que a gente esteja lá para dar uma ajuda ou outra que a Camila precisa. Pô, precisa lavar uma roupa que eu não consegui. Elas se falam o dia inteiro, praticamente. Elas realmente participam muito dessa parte. E a Camila trabalha até às 7 horas da noite. Então, elas vêm, obrigatoriamente, algumas das duas vêm para receber as crianças voltando da escola. Então, eu normalmente busco o Leonardo, a minha irmã mesmo também busca, porque o filho dela, minha irmã também tem 3.
E o meu irmão tem 2, né? Então a minha mãe tem 8 netos, né? Somados aí é uma doideira. E aí a minha irmã acaba também buscando. Então assim, a gente se ajuda muito. Eu tenho essa sorte de contar com eles, com elas, né? Com a mãe da Camila e com a tia da Camila. Então, porque realmente é uma coisa que você não confia para qualquer um, né? Sim. É uma coisa que você fica muito preocupado. E as crianças gostam muito disso, né? Um convívio que eles têm diário ali com a avó, com a tia, que eles sempre vão lembrar, porque eu lembro muito do convívio que eu tive com a minha avó paterna. Com a minha avó materna eu tive muito pouco, porque morava no interior e morreu quando eu era bem pequeno. Mas com a minha avó paterna eu tive uma relação assim que eu jamais vou esquecer. Então eu sei o valor que isso tem para as crianças. Então, o quanto mais eles podem ficar e elas querem, né? Porque elas querem. Sim, elas sim. têm também a liberdade. Claro, tem vezes que elas não conseguem ir, Lógico, claro. lógico. Mas eu acho que isso é muito importante, essa relação das crianças com os avós. Porque, acima de tudo, é uma rede de apoio, né? Muito, né? muito. Eu falo, aí sim é a questão da ajuda, né? E tem toda a questão de não ter a obrigatoriedade. Então, sim. Exato. Então, isso que é o bacana. Estão ali se doando. Pra gente estar aqui hoje, meus filhos estão com os avós, estão com os meus pais. Exato, é isso. Então, é contar com essa teia, né? Que nos ajuda, assim, a educar, a criar e levar uma vida com nossos filhos. E iniciei falando do apoio, né, em relação à sua esposa. Então, eu aproveito para deixar o meu Eu Te Amo, vida, só para deixar o registro aqui. E para falar do apoio do nosso podcast, né? Para a gente estar aqui, tem todo um desprendimento em relação a alguns quesitos do nosso dia. Então, convido a você que está nos vendo, nos ouvindo, a chegar a... Pode dar uma pausa no episódio agora, ou esperar chegar no final, fique à vontade, mas o mais importante é acessar o apoia.c/Papo de Pai Podcast, e lá você vai ver toda uma descrição de como você pode nos apoiar, né? Com o valor de um cafezinho por mês, você consegue apoiar o Papo de Pai Podcast. Se é interessante, se é um assunto pertinente, se é algo que vale a pena fomentar e mostrar para o mundo, para os algoritmos, que é importante falar sobre paternidade, falar sobre parentalidade no contexto geral, apoie a gente, né? Siga a gente também. Se você está assistindo aqui no YouTube, não deixe de curtir o episódio, compartilhar esse episódio, assinar o canal, ativar as notificações no sininho. Se está no Spotify, deixar aquelas 5 estrelas para a gente, que é extremamente importante, e fomentar, mais uma vez, mostrar para os algoritmos que tem gente falando sobre paternidade, sobre parentalidade. Então, para a gente romper essa bolha, porque é fácil falar para pais, né? A gente está dentro desse contexto dessa bolha e quem se identifica, legal. Mas a gente quer romper, chegar naquele pai, naquela mãe, naquele avô, naquela avó, que é interessante. E até naquele homem que ainda nem é pai. Por que não? Né? Porque o grande barato é a gente conhecer, estudar e se preparar. A gente se prepara para tanta coisa na vida, né? Para uma oportunidade de emprego, para passar no vestibular, e por que não se preparar para ser pai? A gente está aprendendo aqui com o dia a dia, já tendo filhos, mas quem tem oportunidade, o Papo de Pai Podcast é o caminho ideal. Não digo ideal, mas também é uma ótima referência, com inúmeras referências paternas, paternais, maternas também. Enfim, você é o nosso convidado. E falando nisso, a gente tem o apoio do Amor em Pote, doces e geleias artesanais, que é o nosso apoiador master aqui. Opa! Começamos bem. Opa, legal, né? hein? É um apoio extremamente importante. É de São Sebastião, litoral norte de São Paulo. Daqui a pouco a gente vai chegar no estado todo, quiçá no Brasil. Então, se você quer conhecer doces e geleias artesanais, lá no Instagram, Amor em Pote, e 2 E's no final, lá você vai conhecer um pouco mais do que é. A propósito... Opa! Temos eu ouvi um barulho aí. Temos uma cortesia Que é isso? desse nosso apoiador para nosso convidado. Que é isso? Queridão. Muito obrigado, olha só. Amor em Pote, ó, by Gisele Silva, hein? Isso. É diferente. Posso abrir aqui? Opa, fica à vontade. Olha só, geladinho. E depois você dá o nosso... Olha que legal. Que fala bonito. se é bom. Ó, eu sou suspeito, esse creme belga com Muito frutas bonito. vermelhas é delicioso. Um suspirinho aqui por cima. Olha, tá apetitoso, hein? Dá todo um contraste, Com uma certeza. explosão de sabor.
Com certeza, ó. Muito obrigado, Amor em Pote. Vou aí depois experimentar e dar um feedback aí pra vocês e pro público. Opa! Pra falar, ó, mas ainda só no litoral norte de São Paulo. Por enquanto só no litoral. Mas quem aqui de São Paulo, por exemplo, opa, a gente pode conseguir comprar Entre em contato que a gente dá um jeito. Sempre tem alguém aqui em São Paulo que pode trazer uma encomenda, né? Sim, sim. Então tá bom, deixa com a gente. E o Amor em Pote é da minha esposa. É um empreendimento que ela descobriu esse talento que ela tem e está investindo nisso, né? Em conhecimento, em produção. Então essa é uma pequena cortesia. E é um empreendimento que funciona na casa de vocês? Em casa. Isso é muito legal. Então, é assim que começa mesmo. Exatamente, exatamente. Então, além de termos nossos trabalhos fora, né, ter a lida com as crianças, eu me aventurando aqui na questão do podcast, ela tem o Amor em Pote, então a gente vai em várias frentes. Né? Então, o legal é justamente isso, mantendo a unidade familiar, mantendo toda uma questão, um apoiando o outro. Sempre. Né? Então, sim, eu conto com ela em todos os aspectos da minha vida, né? Tanto como parceira de vida, como o amor da minha vida, como quem me apoia aqui nesse sonho do podcast. E automaticamente a gente faz esse retorno. Ela me apoiando também no podcast, claro. Não só pessoalmente, mas também com Amor em Pote. Legal. Então, mais uma vez, te amo, viu? E, bom, o Léo, 8 anos. O B de 5 e o Dudu de 2. Exato. 3 anos de diferença cada um. Eu tive 4 filhos em 3 anos. Você teve uma duplinha que veio junta, né? Exatamente. E como que é a rotina, como que é essa diferença, né? São questões de tempo de qualidade diferente com cada um. Né? Enquanto o Léo tá querendo alguma coisa que o Dudu ainda tá se aventurando em outra. Como que é conciliar tudo isso? Então, na verdade, é uma delícia, né? Mas é uma loucura ao mesmo tempo, porque realmente as crianças elas têm uma demanda e uma necessidade e assim, eles querem sempre o que você pode oferecer e o máximo que eles puderem. Então, assim, se eles estão acostumados a não ter alguma coisa, eles não vão ficar te cobrando aquilo. Mas como assim a gente, pelo menos eu tento, eu não sou um pai ausente, eu sou muito presente. Só que eu tenho muitos compromissos a trabalho, porque como eu trabalho com restaurante, eu tenho um restaurante familiar. A Camila também trabalha no mesmo restaurante, que é o Paelhas Pepe, que é um restaurante da minha família. Então eu trabalho muito aos finais de semana, porque eu faço os eventos, porque tem que estar no restaurante e tal. Então assim, o tempo que eu consigo ficar com eles, eu fico e eles adoram isso e me cobram isso. Então, assim, se eles estão acostumados, então, todos os dias à noite da semana eu estou em casa. Então, assim, se um dia ou outro não estou, aí no outro dia eu falo, pai, você não estava aqui, isso aqui. Às vezes eu acabo indo viajar, então eu tento recompensar, né? Assim, eu tenho horários flexíveis, isso é muito bom. Então, vira e mexe, eu tento um horário de manhã que eu normalmente não estaria em casa para estar em casa. Então, assim, a gente tenta fazer essas concessões que são importantíssimas, mas realmente é muito bom participar dessa primeira infância deles ali, né? Porque eu até brinco com a Camila, porque assim, a gente já foi criança. Uhum. Então, assim, cara, daqui a pouco chega numa idade, assim como eu cheguei, você deve ter chegado, a Camila chegou, que você, apesar de você não saber nada, você tem certeza que você sabe tudo e os seus pais não sabem nada. Né? É meio automático isso. Você realmente acha que você sabe e você tem razão, que seus pais estão errados, que ele está te falando para te encher o saco, porque... Então, assim, essa primeira infância, não. Então, assim, a gente, né, nós como pais e mães, a gente é uma referência, ídolo e um exemplo mesmo. Então, assim, eu já me peguei o meu filho, o Dudu, que tem 2 anos, me imitando numa coisa errada. Você fala, cara, não pode fazer. Sim, então, a gente não pode realmente... A gente é espelho, a gente é exemplo. Então, a gente educa também pelo exemplo. Sim. Né? Então, assim, é muito importante. Então, às vezes eu já fui cobrado. Pai, mas às vezes você fala palavrão. Aí você tem que explicar. Mas tudo bem, mas você é criança, você não pode falar. Tá? Mas, cara, essa parte é muito gostoso. Assim, eu, graças a Deus, eu tenho 3 filhos maravilhosos. Os 3... saudáveis, nunca me deram problemas assim de você ter aquele desespero, né? Porque não tem desespero maior do que você ter um filho doente e tal. O B, por exemplo, já fez 2 cirurgias, mas
cirurgia simples de hérnia, então assim, que eu também fiz quando era criança. Então assim, só que, cara, a primeira vez que eu vi ele entrando numa sala de cirurgia para tomar uma anestesia geral, eu falei, cara, como que pode um pai e uma mãe passar por isso? Não, né? Assim, uma coisa muito louca. E nessas horas que a gente tem que agradecer por eles serem saudáveis e terem toda essa condição que a gente tem tem como dar uma condição boa para eles, né? Eu sempre brinco, a gente não é rico, não somos, a gente trabalha, rala muito, mas graças a Deus a gente não deixa faltar nada para eles, eles estudam, eles têm comida, então assim, zero reclamações, né? A gente tem que ser agradecido e mostrar isso para eles. Então, tentar educar pelo exemplo, tentar mostrar compaixão, solidariedade, vira e mexe, tem campanha de doação, a gente faz eles participarem, agora vamos doar os brinquedos e tal. Então, assim, eles têm que ter esse tipo de desprendimento, né? As crianças, elas tendem a ter possessão em tudo, e eles são assim, como qualquer outra, mas a gente tenta sempre mostrar para ele que, não, você vai fazer aniversário, você vai ter uma festa. Tem criança que não tem festa, que não ganha um presente. Então, vamos escolher alguns presentes que você já brincou muito e vamos dar. Não os que estão quebrados. Os que estão quebrados a gente manda para arrumar e faz uma doação. Mas vamos pegar um brinquedo legal ou um brinquedo que você ganhou repetido, vamos, entendeu? Então, assim, isso é muito legal que eles, nem que não seja automático, nem que no fundo eles querem, não, é meu. Mas eles ficam com essa sementinha plantada e isso é importante, né? Então, mas só voltando, o Léo foi o nosso primeiro, lógico, né? E eu era, até engraçado falar isso, porque eu era daqueles que a vida inteira eu falei que não queria ter filho. A vida inteira. Então, assim, eu falei, não quero ter filho, cara. Eu me satisfaço com meus sobrinhos, que eu amo de paixão, com os filhos dos meus primos, que são sobrinhos também. Então, não preciso ter filho. Cara, eu gosto da minha vida, eu quero ser aquele cara que vou trabalhar, ter a minha grana, e viajar. Nem casar eu queria. Sim, minha falando, cara, não vou casar, não vou ter filho. Você é aquele tiozão solteiro que você é legal com os sobrinhos, mas encheu o saco, vou embora, vou pra minha casa e tá tudo certo, né? E aí, quando eu e a Camila, a gente casou e tal, e ela sempre falou, não, eu quero ter filho, eu quero ter filho. Então, assim, era uma... Mas, assim, eu acho que a partir do momento que você casa com uma pessoa que quer ter filho, que tem esse sonho, você nem tem o direito de... Você não deveria nem ter casado, então, se você não fosse, né, tentar ter um filho. Porque tem muita gente que tenta e não consegue ter, infelizmente, mas... então, assim, cara, depois que a gente casou, eu falei, não, vamos ter e tal. E aí o Léo foi bem programado, assim, né? A gente era bem recente o nosso casamento, mas eu já tinha 30 anos, a Camila um pouquinho mais. E aí falou, vamos, beleza. E aí foi muito rápido, cara, assim, ela tomava anticoncepcional, parou na primeira vez grávida, assim, a gente nem acreditou, falou, cara, já? Porque o médico falou, não, pode ser que demore, muitos anos tomando anticoncepcionais e tal. Cara, de primeira, minha cara, nasceu a assistente do nosso médico, ela falou, cara, não precisa nem de DNA, só cara, impressionante. Falei, putz. E aí, o pai, não sei se com você foi assim, Niltinho, pelo menos no primeiro, né? No segundo e no terceiro eu já sabia como que era, mas sim, o pai, ele só cai a ficha mesmo quando nasce o filho, quando você vê ele saindo da barriga da sua esposa. Porque a mãe não, a mãe ela tem uma conexão, né, na entranha dela, tá ali dentro, ela visceral, sente ele mexer, né? Exatamente, ela vê ele mexer, ela sente ele mexer, ela tá alimentando ele, né, o que ela come vai para ele, então assim, ela tem essa relação desde o primeiro minuto. E o pai, apesar da gente passar a mão, dar beijinho e tal, cara, você... É muito abstrato, né? Você tá ali, cara, você... Puta, lógico que eu amo e tal, mas, beleza, tamo ali, é uma barriga ali. Então. Aí você sente mexer, você já fala, opa, o negócio aqui é diferente mesmo e tal. Só que na hora que nasce seu filho, você vê o seu filho, aí cai a ficha, aí você fala, putz, como que eu pude um dia falar que não queria ter um filho, né? Porque é um negócio, assim, surreal. Então, assim, eu acho que eu falava mais que eu não queria ter filho, porque ao mesmo tempo que é a melhor coisa do mundo, é uma responsabilidade absurda, né? Então, assim, tudo que, a partir do momento que meus filhos nasceram, tudo que você faz, qualquer ação que você tem, você pensa se isso vai ser refletido pro bem ou pro mal deles, sim, assim. Porque é a única coisa que importa, na verdade, né? Hoje você fala, cara, beleza, puta, eu vou ficar milionário, meus filhos vão poder usufruir disso? Então eu não quero. É isso, eu vou ficar saudável, meus filhos vão ficar saudáveis? Não, então eu também não quero, sabe? Assim, porque...
é uma coisa que não vale a pena se não for com eles, assim. Com então, certeza. assim, uma coisa muito louca. Então, voltando, já nem lembro mais o que eu tava falando, mas o Léo foi o primeiro planejado. Aí, quando ele tinha 2 e pouco e tal, aí a Camila falou, tem que ter mais um, né? Tem que ter mais um, porque filho único, tal. Falei, bom, beleza, né, meu? Eu já tem um, né? Onde tem um, tem dois. Vamos, tal. E aí, mesma coisa, cara, impressionante. Parou de tomar, bum, engravidou. Eu brinco com ela, falei, cara, tem casal que acho que, né, tem um negócio que é impressionante, assim. E aí veio menino de novo. Aí eu falei, putz, eu adorei. Eu sempre falei, quando a Camila engravidou a primeira vez, eu queria uma menina. Sempre falei, não, quero uma menina. Porque eu sempre tive aquele lance, a menina é muito apegada com o pai, ela tem aquele lance com o pai, tal. E aí veio o Léo, putz, maravilhoso, minha cara, coitado e tal. Aí no segundo, eu falei, putz, eu não falei isso pra Camila na hora, assim, mas falei, puta, podia vir mais um menininho, né? Porque vai ser amigo, vão brincar, porque são coisas diferentes, né? Meninas e meninos, eles têm, apesar de que devem ser criados iguais e se desenvolverem ali de acordo com o que querem e tal, mas você tem a diferença ali, né? Pô, menina não gosta de fazer algumas coisas que menino gosta. Então, assim, você vai ter, assim, são 2 coisas. Agora, os 2 meninos, é tudo igual, joga tudo no mesmo quintal, fala assim, brinca aí, vocês brincam junto e tal, é mais ou menos isso. E aí aí ficou, aí quando saiu o menino, aí ela tinha aquela expectativa de ter uma menininha, assim, normal, né, gente? Não é que ela não gostou, mas é aquela frustração, falou, eu queria um casal, tá, beleza. E aí o B veio maravilhoso também, todo diferente do irmão. Puta, isso é muito engraçado porque eles têm a mesma criação, os mesmos pais, os mesmos avós, os mesmos sobrinhos, têm a mesma oferta. Então, assim, se um come isso, o outro também tem isso para comer, e eles são completamente diferentes. Assim, é uma loucura. Aí você fala, cara, você começa a acreditar em horóscopo. Porque você fala, cara, não é possível. Por que determina uma pessoa ser tão diferente da outra? Sendo que são os mesmos pais, são os mesmos, sabe, tudo. Os mesmos estímulos. Então não é que o Bernardo teve uma televisão que o Leonardo não teve, sabe? Assim, porque não, é tudo igual, tudo a mesma coisa, mesmo quarto, não teve diferença. E eles são completamente diferentes. Então, assim, o Léo, desde sempre, dormiu sozinho, nunca gostou de dormir no colo, ele sempre foi, puta, boa noite, beijo, pau, dormir, coloca ele dorme. O Bernardo até hoje, cara, se ele não tiver deitado do seu lado, te fazendo carinho, sabe, assim, é muito diferente um do outro, assim. E aí a gente, beleza, vamos ficar nos dois. E aí, bum, aconteceu da Camila engravidar do terceiro não programado, né? Não foi uma gravidez planejada como foi as outras 2. Aí eu lembro até hoje que ela me ligou, assim, eu tava no restaurante, ela me ligou chorando. Aí eu falei, que foi? Não sei o quê, tô grávida. Eu falei, sério? Sério? Eu falei, putz, que bom. É isso, não tem problema, pô. Tem 2, tem 3, meus pais tiveram 3, minha irmã tem 3, minha prima tem 3, cara, vamos embora. Aí ela desligou, eu falei, puta que pariu. Eu falei, meu Deus do céu, o que nós vamos fazer, bicho? Porque, cara, você não pode, né? Você não pode dar um balde de água fria ali, né? Mas aí você fala, cara, ferrou. 3, bicho. Quem tem 3, né? Em 2000, nasceu, sei lá, em 2019. Que a gente tá, 22. Nasceu em 20. Nasceu dia 5 de fevereiro de 2020. Aí eu falei, cara, quem tem 3... No meio da pandemia ele nasceu. Um mês antes. Quem tem 3 filhos em 2020, né? Eu sou muito louco, né? Aí falei, bom, beleza, já tá feito e tal. E aí a mesma coisa. Ela torcendo pra ser menina. Quer falar, agora, veio a raspinha de taxa, veio a menininha, não sei o quê. E eu, por dentro, mais um menino, por favor, menino. Eu falei, imagina se vier uma menina agora, bicho. Sabe? A hora que o B tava ficando assim, solto, assim, você consegue, né? Porque quando é muito pequeno, é 100% de atenção a todo momento. Como que é aquela história, né? Agora que meus filhos estão dormindo, fui ter a oportunidade de dormir também, engravidei de novo, exatamente, né? Vou ter mais um filho. Aí você fala, que doideira, né, cara? E aí, confirmou mais um menino. Assim, aí a Camila, na oportunidade, ficou bem
não ficou triste, mas, sabe, ficou bem frustrado. Eu falei, Camila, seguinte, vamos tomar como verdade o seguinte, se a gente tiver 5, vão ser 5 meninos, não vamos tentar mais. Esquece, não vai ficar tentando. Ela falou assim, se vier menino, vamos tentar uma menina. Eu falei assim, a gente não tentou nem esse. Vai tentar mais um por quê? Não, para, não sei o quê. Aí ela, não, eu falei assim, não, se a gente ficar milionário, a gente tenta. Eu falei, meu, tá bom, se a gente ficar milionário, a gente tenta, mas não vai ser o caso tão cedo assim, então... E aí veio o Dudu, que aí, cara, é um negócio de maluco, assim, um moleque completamente diferente dos outros dois também. É uma figurinha, assim, veio cabelo vermelho, assim, sabe? Assim, você vê um negocinho... E é uma figura, cara. E assim, eu sou o terceiro. Então eu vejo muito, muito de mim nele, assim, porque ele aprende muito rápido com os irmãos. Então, assim, hoje ele tem 2 anos, ele fez 2 anos agora em fevereiro, e ele faz coisa que o Leonardo nem imaginava fazer com 3 anos, sabe? Assim, então, assim, ele além de ter o estímulo de estar na escola desde cedo, porque não tem como ficar em casa, tá? E ele, cara, é muito ligeiro. E, assim, não é ele, né? Na verdade, assim, as crianças, elas estão vindo uma evolução absurda, assim. Então, Sim. Eu falo porque o Léo é super inteligente, super ligado em várias coisas. Ele fala, você é gamer, então ele gosta dessas coisas. Mas ele, com a idade do B e do Dudu, ele não tinha essa familiaridade, nem facilidade de mexer nos eletrônicos e tal. Cara, o Eduardo nunca tinha visto na vida, ele vai vendo fotos, sim, sabe? Então, as crianças estão muito, muito ligeiras. E elas olham e aprendem muito rápido. Então, é isso, né? Uma vez, já contei, você faz uma coisa errada, ele faz igual. É uma esponjinha, assim, ele vai absorvendo tudo. Então, putz, E é uma delícia, né? Essa fase, cara, agora ele tá numa fase muito legal, de 2 anos. Então, tive com todos e com ele também tá muito legal. E ele adora os irmãos, são os ídolos dele. O Bernardo Nossa, ele fica o dia inteiro atrás do Bernardo. Nossa, o Bernardo que faz. Massa. E o Leonardo já é mais chatão, né? Fala, já tá naquela fase. Não os moleques são muito chatos, muito criança. Mas ele ama, assim, adora brincar com ele. Só que ele gosta de jogar uma coisinha que os outros não conseguem. Então, aí acaba tendo essa diferença, né? Por isso que os primos são maravilhosos. Sim, Porque eles têm muitos primos com as idades parecidas. Então, quando junta a turma ali, é demais, assim. E eu queria destacar alguns pontos. O primeiro em relação a quando nasce qual o momento que nasce um pai, né? Muitos pode ser que seja quando descobre a gravidez, outros quando escuta o coraçãozinho batendo pela primeira vez. Mas eu acho que a principal ficha cai quando você vê o filho nascendo. Você pega pela primeira vez e isso aqui depende de mim. É isso. Sabe? Eu não posso errar, eu não posso... Até conversando com com um convidado dos episódios anteriores, ele falou assim, eu não posso morrer, sabe? É isso. Você não pode ficar desempregado, cara. Sabe assim, porque se você é é sozinho, isso. você fica. Beleza, sabe? Ou vou pegar um emprego que eu ganhe o básico do básico e se eu precisar viver com o menos possível, tudo bem, faz parte, é uma fase e tal. Só que quando você tem filho, você fala, não, gente, pelo amor de Deus, eu fico, mas e eles? Não, eu não posso. Eles precisam ter uma escola legal, eles precisam ter comida, eles precisam ter, sabe? Assim, então você fica realmente... Conforme eu falei, eu acho que a gente pode até falar, não, nossa, a hora que eu descobri que minha mulher, a hora que eu vi o ultrassom, a hora que eu vi o coração, mas eu acho que só cai a ficha mesmo, você só se transforma no que você se transforma, que só sabe quem é realmente, né? Quando nasce, quando você vê o seu filho, quando você pega ele no colo, quando você vê ele sendo pesado ali pelo médico, você fala, cara, como que pode? E acaba sendo também um acúmulo, né? Lógico, esse momento é um divisor de águas. Né? Isso não tem como negar. Mas o decorrer de toda uma vida que você começa a lembrar, né, hoje, já com seus 3 filhos, sim, você vê o nascimento, você vê ali pela primeira vez, foi a ficha que caiu. Mas você para e pensa, poxa, quando acompanhei no ultrassom, quando vi o coraçãozinho, quando acordei de madrugada para poder estar ali, acompanhar no médico, na internação, tudo isso é uma ficha que cai. Né? É um acúmulo de coisas assim, cara, olha como eu sou importante para eles. Não que depende exclusivamente de mim, mas o quanto depende de mim e o quanto eu dependo deles também. Não, e ajuda muito, né? Pode ser que eles não dependam disso, Sim. Mas aquilo ajuda muito eles, né? Eles não podem nem saber, nem perceber, mas aquilo faz uma diferença para eles. Então, assim, a Camila,
ela sempre não me cobra, mas ela sempre me insere nas coisas super importantes, assim, por exemplo, então pediatra, eu sempre vou nas consultas com ela, assim, sabe? A gente não vai numa consulta ou eu ou ela, vamos os dois, assim, salvo raríssimas exceções que é uma emergência e não dá pra ir e tal, assim, então ela não me cobra isso, mas ela me avisou. Eu falei, marquei pediatra tal dia, marca na sua agenda, vamos e tal. E eu gosto de ir, sabe? Apesar que, às vezes, no dia, na correria, eu falo, putz, eu vou sair, vou largar tudo que eu tô fazendo, mas aí depois você vai na consulta e fala, cara, é importante, porque você também precisa saber das coisas que estão acontecendo, não é? Sim. Você não tem que perguntar para sua esposa, para a mãe dos seus filhos, não, você tem que saber como que eles estão, o que eles estão precisando, né? Uhum. Não é um relatório, né? Você não chega no final do dia e fala assim, passa um relatório aí do que tá precisando. Não, né? Você tem que estar participando, assim. Claro que eu não tenho dúvida que a grande maioria das famílias é assim. Na minha, eu falo sem medo nenhum. A minha esposa, ela tem muito mais carga com as crianças. Eu gostaria de verdade que fosse melhor dividido isso. Sim, a gente já conversou sobre isso. Falei, gente, vamos estabelecer um ou outro dia de semana que eu consiga remanejar algumas coisas, porque realmente é uma coisa que demanda muito. E principalmente essa fase, né, cara? É uma fase, mas ao mesmo tempo eu falo, a gente tem que aproveitar o máximo que a gente pode essa fase, porque depois eles não vão mais querer saber da gente, eles vão querer que pare um quarteirão antes da escola, eles vão querer que... Então, e tudo tá isso, tudo bem, né? também, né? Claro. A gente foi assim, eu falo, E assim... outra coisa que eu lembro perfeitamente quando nasceu o Léo, que é o meu primeiro, eu falei, cara, como que eu pude tratar minha mãe e meu pai das vezes como eu já tratei? Porque, cara, olha o amor que eles sentem por mim, que eles sentiram por mim, que eles sentem por mim. Porque eles sentem a mesma coisa que você sente pelo seu filho. E você fala, cara, como que eu fui já um idiota, como que eu fui um escroto, como que eu, né, sabe assim... xinguei, como que, sabe, assim, não que eu fui uma criança revoltada, mas você sempre tem uns momentos que você fala, sabe de nada, vai, sai. Cara, assim, é um negócio surreal. Você fala, caramba, você começa a dar mais valor para os seus pais quando os seus filhos nascem também. Exatamente. Você percebe o que eles sentem por você, que é exatamente o que você sente pelos seus filhos. E quando você se torna pai, você aprende a ser filho, sabe? Sim, você isso. realmente coloca na balança, começa a ponderar tudo o que aconteceu e mais real impossível, né? Quando você tiver seus filhos, você vai entender, né? Quando você já não escutou isso, né? É verdade. Então é fato. Uma coisa que você falou também do primeiro filho, a primeira gestação com a gente, ela demorou 9 meses, né, da tentativa de engravidar. E quando a gente viu que, se for para ser, vai ser, aí a gente engravidou. Tem muita gente que acontece isso, né? Quando tava naquela pressão, o negócio não fluía. E Arthur foi extremamente desejado, querido, programado, ali na folhinha mesmo, né? Aí vieram os gêmeos, né? A gente já tinha a pretensão, ter um segundo filho. Lá quando o Arthur tiver seus 2, 3 anos, a gente providencia um segundo filho. O homem planeja, Deus ri, né? Só um tá bom. Aí, antes de 2 anos, o Arthur completou 1 ano, a gente engravidou. Então, a diferença do Arthur para os gêmeos é 1 ano e 10 meses. Vieram os gêmeos. Então, poxa, e agora? Mudar toda uma estrutura, o que eu vou fazer? Vou ter que vender um rim? Vamos mudar para casa dos meus pais? Porque a gente não tem condições de criar 3 filhos. Não, mas Deus capacita. E eu tenho uma enteada, né? A Gisele tem uma filha de 20 anos. E eu lembro que quando eu conheci Gisele, eu sempre tive a vontade de ser pai. E logo no início de namoro, né, alguns meses de namoro, sentei e tive uma conversa séria. Bom, eu tenho o desejo de ser pai, eu desejo construir uma família, mas se você não quiser, tá tudo bem. Não vou chegar daqui a 2, 3 anos, e aí vamos ter um filho? Não quero ter um filho. Então, tem todo o investimento emocional. Ou você para já, né? Nem começa a criar um relacionamento, né? Exatamente, o intuito era esse. Então, a gente vai curtir até onde dá para curtir, depois cada um segue o seu caminho, né? Só que não. A gente continuou, ela falou, não, já tenho uma filha. Até o momento que ela viu que, poxa, é injusto, como você falou anteriormente, é injusto. Eu já tenho, o Niltinho não tem, então por que não, né, termos um filho?
Aí veio a história de parar com o anticoncepcional e ficar nessas 9 meses tentando até que a gente conseguiu engravidar do Arthur. Veio os gêmeos na sequência. Beleza. Vieram os gêmeos, vou fazer a vasectomia. 3 tá bom, né? Tá ótimo. Tá ótimo. 4 no caso da Gia ainda. Gisele até então não queria ter mais filhos, só queria ter a Ana. Então tá ótimo. Aí nesse processo, porque tem todo um trâmite do plano de saúde e lembro que era no final do ano. Tem que esperar uns meses, tem que assinar, reconhecer em cartório. Não, reconhecer firma, protocolar um pedido no cartório, passar por psicólogo. Eu lembro que era final de ano. Falei, deixa virar um ano, em janeiro eu corro atrás de tudo isso. Só que aí chegou janeiro, a gente já tinha engravidado da Helena. Mas é isso, exatamente isso. Essa é a doideira, porque assim, só pra você ter uma ideia, quando eu tinha o Dudu somente, eu já falava, vou fazer vasectomia, porque 2 tá bom e tal. Bom, o Dudu tem 5, eu tinha 35 anos, 34, falei, tá bom, 5, 2 filhos, ótimo, sim, cara, é isso, né? E assim, vamos parar aqui, porque assim, são 2 e a gente quer dar o que a gente puder de melhor pra eles. Então, você pensa nisso, não é que, se eu pudesse, teria 10, sabe? Assim, não é isso, mas... Então, a gente falava, não, então beleza, vamos ficar em 2 e tal. Aí, mesma coisa, cara, ela tomando anticoncepcional, então assim, eu já falava, vou fazer vasectomia, mas não ia, né? Só falava. Uhum. Aí, ela tomando anticoncepcional, direto, sem parar, sabe? Porque ela tinha dores de menstruação e tal, então ela tomava direto. E aí ela foi uma consulta do ginecologista, o ginecologista falou, já tá tomando faz tempo, né? Desde o B, né? Já. Então troca a marca, porque é bom você dar mudar de vez em quando. Fala, tá bom. Fica uma semana e aí você começa o outro. Cara, aí me ligou chorando, é aquela história que eu te contei. Então assim, quando é pra acontecer, acontece, cara. Sim. Então assim, E aí, depois que o Dudu nasceu, assim, foi muito engraçado. Quando ela descobriu que estava grávida, que eu contei em casa, assim, na minha família, pro meu irmão tem 2 meninas, a Manu e a Júlia. Eu contei pra ele, a minha irmã tem 3, mas já tinha feito laqueadura no parto, né? Então, assim, já não tinha mais um risco de engravidar. E aí, eu contei pra ele falou, cara, vamos fazer vasectomia hoje, sabe? Bateu o desespero, porque ele falou, cara, pode acontecer. Do mesmo jeito, porque a esposa dele também tomava anticoncepcional, mas acontece, cara. Então, assim, aí a gente foi junto no médico, né? A Camila ficou grávida, a gente foi junto no médico. Só que por convênios, né? Eu acho que o convênio dele é diferente do meu. O dele não precisava de reconhecer firme e o meu precisava, alguma coisa assim. E aí eu cheguei em casa com a Camila, a Camila falou, calma, tô grávida. Não tem o risco de engravidar de novo. Querendo ou não, tem mais 9 meses aí pra você maturar essa ideia. Eu falei, tá bom, mas... Mas já assim, não precisa. Aí entrou a pandemia e tal, aí, cara, eu fui fazer a vasectomia mesmo. O Dudu nasceu em fevereiro de 2020. Eu fui fazer a vasectomia agora, 2022, faz 3 meses, sabe assim? Fiquei no risco aí ainda um tempo. Falei, cara, você é muito louca. Tá riscando o quadro, né? Falei, então, não dá, né? Não dá. Claro que se viesse, ia ser a mesma coisa. Sim. Ia ser a mesma alegria. A mesma proporção de preocupação, mas a alegria não dá. E hoje eu falo, cara, como que eu poderia não ter o Dudu, sabe? Assim, porque ele é meu. Como eu ousei sonhar em não ter filhos, né? Não, essa é uma coisa que eu falo, cara, isso aí é a maior burrice ou minha pior leitura do que eu gostaria pra minha vida. Porque... Cara, é surreal, assim, é muito bom. É uma preocupação diária, constante, 24 horas, preocupado. Mas a alegria é 200 vezes maior, não dá nem pra comparar. Dos gêmeos nem tanto, mas da Helena ainda já tinha todo aquele fomento de fazer o chá revelação. Ah, é? Aí a gente, vamos fazer, não vamos fazer? E tinha esse desejo de ter uma menina, né? E Gisele, principalmente, né? Vai ser uma menina. É uma loucura, né? Com 3 meninos, ter uma menina. Depois é uma loucura. Aí vai vendo. Falei, não vamos fazer, sabe por quê? Porque vai ser nítido aquela filmagem, saindo azul lá, a fumacinha, e vai ser nítido a cara de. Mais um. Aí a gente não acabou fazendo, né? A gente descobriu que ia ser uma menina e realmente foi uma festa.
né? Porque eu sempre também desejei ser pai de uma menina. Veio na rapinha de tacho. Uhum. E é incrível o quanto eu mudei depois da paternidade da Helena, né? A própria paternidade me fez mudar muitos conceitos, visão de vida, de mundo, por conta dos meus filhos. Né? Não, com certeza. Mas a Helena veio pra... Vitinho, você é um babaca na vida, então você precisa dar um 180 aí no seu modo de pensar, porque, cara, é punk. Muito punk. Uma coisa que você falou em relação a filhos diferentes, né? Isso porque o Léo e o Bernardo são 3 anos de diferença, né? Os gêmeos, Heitor e Gael, são diferentes. É muito louco, sabe? Né? Tem minutos de diferença. 1 minuto. E a gente até brinca com isso. O Heitor eu falo assim, o Heitor é mais velho que o Gael. Aí ele fala assim, eu sou mais velho. Aí o Gael assim, mas você é o mais baixo. Tipo... Tem a competição. Mas eles tiram de letra. Mas você vê a conexão que eles têm e o quanto são diferentes também. E é incrível isso. É uma loucura, uma loucura. Eles têm personalidades diferentes, gênio diferente, exatamente. Né? É impossível. Você fala, cara, deveriam ser exatamente iguais. Né? E você acredita em horóscopo e ao mesmo tempo você não acredita. Pô, mas nasceram juntos na mesma barriga, no mesmo minuto praticamente, e são totalmente diferentes, sabe? São gêmeos idênticos? Não. São muito parecidos. Tá. Muito parecidos, mas não são bivitelinos e são diferentes. Né? A gente... de vez em quando a gente ainda chama Deve ser uma loucura, mas deve ser uma delícia ter gêmeos. De vez em quando a gente chama pelo nome do outro. Isso aí, meu. E quando eles eram menores, a gente tinha que olhar um, depois olhar o outro pra ter certeza de com quem a gente estava falando. Uhum. Né? Porque às vezes a gente estava falando com o Gael pensando que é o Heitor. Sim. E vice-versa. Não são idênticos, mas são muito parecidos. Dá pra confundir tranquilamente. Agora, esse negócio de errar nome... Cara, eu zoava minha mãe, cara. Minha mãe, minha avó, meu pai, cara. Eles não acertavam os nomes. Né? Me chamar de Mariana, minha irmã. Sabe assim? Erra. Renato, meu irmão, Mariana e eu. Cara, eu não acerto um nome do meu filho. Eu não acerto. Eu chamo o mais velho de Léo, de Dudu e de... Cara, é assim... É porque toda hora você tá falando o nome dos 3. Então você vai errando, assim, né? Só na hora da bronca mesmo, você fala o nome certinho, porque você mira, você fala, não, é esse aí e tal. E eu sou um pai... Eu sou da casa, né, entre eu e a Camila, eu sou o mais chato, assim, digamos assim. Eu sou o que cobra mais, ou quando tem que ser duro, sou eu que sou e tal. Mas, ao mesmo tempo, 2 minutos depois, já tô chamegando, já... Você se arrepende, né, cara? Porque é uma bronca que você quer dar, você precisa dar, né? Às vezes você precisa dar uma cobrada, assim, ensinar, educar. Sim. Porque é importante também, você não pode só passar a mão na cabeça. Exatamente. Né? Pelo amor de Deus. Mas depois você já quer dar um chamego, fala, não, calma, não é isso e tal, mas assim, eles são muito, aparentemente, assim, claro que a gente não sabe o que passa na cabeça deles, mas são muito bem resolvidos com isso, sabe? Se eles levam na boa, eles percebem já quando tá sendo sério e quando não é, e quando pode brincar, quando dá pra esticar a corda aqui. Então eu falo pra Camila, eu falo, sua mãe, sua tia... Eles esticam até onde eles querem, porque, cara, elas nem têm como, a gente nem pode exigir nada delas, elas não podem, a gente não pode exigir que elas briguem, porque elas estão fazendo o papel de ajuda e de avós, né? Sim. Pô, a minha avó, cara, putz, eu tinha uma relação com ela assim que... Só que assim, eu era muito puxa-saco dela, assim, então a gente era muito cúmplice, era muito legal. E assim, eu adoro saber que meus filhos têm uma relação próxima com as avós. Com a minha mãe, meu pai já é falecido, mas com a minha mãe, eles também têm uma relação muito legal. A minha mãe é daquelas vós que chega a ter o armário de doce e eles sabem onde é e, puta, e de domingo. É que agora, assim, cara, graças a Deus, agora ela acabou de se curar de um câncer, 11 meses de tratamento. Nossa. Então, assim, agora eles vão voltar. Então, a pandemia bagunçou tudo, mas... Agora eles vão voltar a estar pelo menos uma vez por semana e almoçar na casa dela, assim, que era todo domingo a gente ia jantar na casa dela. E sim, eles adoram isso. Então, assim, minha mãe, ela tem uma relação muito mais próxima, diariamente, com os filhos da minha irmã. Porque, assim, filha mulher, ela vai ter uma proximidade maior com a mãe, assim, ela vai querer a ajuda da mãe com os filhos, assim, né? É super natural isso, assim. Então, não existe esse tipo de
A minha mãe entende que a Camila, ela conta muito mais com a mãe dela do que com a minha mãe. É normal isso, né? E como a Camila tá muito mais no encargo ali, é pra mãe dela que ela pede ajuda e tal. Claro que quando ela precisa, minha mãe também tá sempre disponível, sempre que pode. Eles ficam na casa dela também e tal. Então, assim, mas a minha irmã, por ser a filha da minha mãe, né? A filha mulher da minha mãe, ela tem a minha mãe como suporte maior ali. Então, os meus sobrinhos, Kaique, Luana e Davi, que são muitos, que são os 3 da minha irmã, eles têm muito esse contato diário com a minha mãe. Porque, minha irmã vai trabalhar, deixa eles lá, de lá, ela mora bem pertinho da escola deles, então eles vão pra escola. Então, assim, cara, mas a gente tá todo mundo junto e misturado ali, né? São 8 netos, né, da minha mãe, mas a gente é em 3, né? Meu irmão, minha irmã e eu, mas a gente tem 3 primos que são muito próximos, fomos criados como irmãos, e são dos filhos do meu tio, irmão do meu pai. Então, eles 3 têm 7 filhos. A Liliane tem 3 meninas, Giovana, Liara e Pietra. A Lia tem 2, Lucas e Marina, e o Mário tem 2, das 7. Então, são 15 crianças. Então, assim, qualquer aniversáriozinho, são 15 crianças, a gente, então assim, tem festa para mim de 30 pessoas. Você não tem, vamos fazer um bolinho em casa, 35 pessoas, 40. O bolinho já é aglomeração. É uma loucura, assim, cara. Então, assim, a casa da minha mãe é grande, assim, então, cara, ela adora, assim, então vão todos, né? Agora não, todos não, porque agora os mais velhos já sim. estão namorando e tal, né? Porque tem o mais velho é o Lucas, ele é de Outra 2000. vibe. Então já tem 22 anos, vai fazer 22 agora em agosto. Então, assim, é doideira, já é outra vibe, mas o Dudu é o mascotinho, é o caçulinho, assim, o último de todos, assim, né? Então, também, todos os primos, o Dudu, isso aqui, antes era o Bernardo, aí depois veio a Vitória do Mário, aí, cara, é muito bom, criançada ali é uma doideira. E a relação? Você é chefe de cozinha, restaurante, todo esse envolvimento com comida, né? Com receitas, como que é com as crianças? Elas gostam de estar junto contigo, cozinhar quando você está em casa cozinhando? Eles fazem parte desse processo? Cara, então, eu sempre tive uma relação com a cozinha. Eu nunca fui de fazer quando era criança, mas eu sempre fiquei muito junto da minha avó. Minha avó é amor da minha vida. E ela era uma cozinheira assim, italiana, filha de italianos e tal. E ela cozinhava absurdamente bem. E aí todo domingo a gente almoçava na casa dela. E ali, tudo que eu tô falando, essas casas, são todas no mesmo lugar. Porque assim, é uma casa no Ipiranga, a gente mora lá. Eu não moro mais exatamente nesse terreno mais, mas moro ainda no Ipiranga. Que era a casa do meu avô, italiano, pai do meu pai e do meu tio. E ele teve 2 filhos, meu pai e meu tio. E aí eles tinham uma fundição de bronze, né, da família. E aí, quando a fundição de bronze acabou, meu avô teve os 2 filhos, ele construiu as 2 casas. Então, assim, como se fosse uma vila, com a casa do meu avô em cima, logo na entrada, e essas 2 casas lá no fundo, com um quintalzão, 75 metros, em Ipiranga. E a gente nasceu ali, eu, por exemplo, que eu sou o último dos netos, né, eu nasci ali, e morei a minha vida inteira ali, só saí dali para casar. Então, eu morei 30 e tantos anos ali. E ali, nessa casa, que foi fundado o restaurante, que é o nosso restaurante hoje. Olha que bacana. Onde a gente morava, virou o nosso restaurante. Então, assim, e a minha avó morou até, quando ela faleceu, nessa casa lá em cima. Então, assim, ela era uma casa que eu saía da casa da minha mãe, ia pra casa da minha avó, assim, no mesmo quintal, subia na casa da minha avó, ficava o domingo inteiro lá com ela, e ela cozinhando, tal. Aí subia todo mundo pra almoçar, descia e eu continuava lá com ela. Então eu chegava 9 horas da manhã e ia embora 11 horas da noite, de domingo. Então eu ficava o dia inteiro com ela. Então, assim, eu gostava e eu admirava de ver ela cozinhando, mas eu não era o cara que gostava mas eu a valorizava demais, assim. Tanto ela quanto a minha mãe, que sempre cozinharam muito bem. Eu sempre fui daquelas crianças. Eu gosto de comer, dá pra ver, né? Sei. Mas eu sempre fui daquelas crianças, minha mãe sempre falou isso pra mim. É gostoso dar comida pra você, porque você elogia, você fala, você, olha, eu gostei disso, gostei disso. Então, assim, é gostoso. Eu, como cozinheiro hoje, cara, não tem nada melhor do que a pessoa te dar um feedback e falar assim, cara, adorei isso aqui é muito gostoso. Ou assim, putz, não gostei tanto disso, assim. Então,
eu era esse cara. Eu falava, seu bife à parmegiana aqui, não tem nada melhor. E olha, eu gosto de pegar num pãozinho, assim. Então eu sempre... E o meu tio, o filho do meu avô, o Emílio, que também já é falecido, infelizmente, ele era o gourmet, assim, da família. Ele sempre foi o cara que comia as coisas diferentes, descobria coisas novas, gostava de levar a gente em restaurantes diferentes, bons, assim. Então, assim, ele sempre foi a nossa inspiração nessa parte. Então, a gente teve muito esse contato com comida e com diversas culinárias por conta dele. E aí, ele teve a ideia de fundar o restaurante, porque ele aprendeu a fazer a paella, que é o prato típico espanhol, com o sogro. Então, é uma bagunça. Depois você precisa fazer um gráfico para você entender como que funciona. Mas é isso. Todo mundo misturado. O Pepe era o sogro do meu tio. Fazia uma paella maravilhosa, que todo mundo comia. Então, era nos aniversários. Ou tinha macarrão da minha avó, ou tinha a paella do Pepe e tal. E aí, meu tio, quando o sogro dele morreu, quando o Pepe morreu, ele falou, cara, vamos ficar sem a paella na família? Mas nunca. Ele já tinha aprendido a fazer, aí ele começou a fazer. Ele ficou responsável por fazer. E aí ele viu um negócio nisso. Ele falou, cara, isso aqui... Ele trabalhava com informática e tal. TI, né? Hoje é TI. Tem um negócio aí, porque é uma puta de uma receita. Não é todo mundo que faz. Era muito pouco conhecido em São Paulo, assim, no Brasil, porque ficava restrito às famílias espanholas, assim. Não era uma coisa... E, cara, é muito bom ter um negócio. E aí ele fundou, ele começou a fazer eventos na casa dos amigos, igual a gente fazia para nossa família, começou a fazer para a família. Normalmente cobrava só o custo, assim, começou. E aí um dia ele falou, cara, por que eu não recebo, onde eu recebo a minha família, eu recebo meus amigos, ou convidados, ou amigos de amigos, só no boca a boca e tal. E aí ele teve ideia, doideira, em 99, lá, abriu o nosso restaurante, Paellas Pepe, e foi isso, boca a boca. E hoje tem 23 anos o restaurante. Nossa, que massa. E aí, sim, ele faleceu, mas ele já viu o restaurante começando, mas ele não viu virar o que realmente... Não é que um super restaurante, mas é um restaurante tradicional, assim. A gente pode dizer que a gente é bem conhecido como o restaurante de paella em São Paulo, é um dos principais, se não for o principal. Então, assim, para você ser um restaurante conceituado em São Paulo, não é qualquer coisa, sim, né? Sim. Sabe? Assim, a gente vê que foi ele que criou isso e tal, assim, é um orgulho muito grande pra gente. E aí meu primo... E a gente sempre, com o restaurante, a gente trabalhava com outras coisas, porque o restaurante nunca foi capaz de sustentar a família, porque ele estava muito no comecinho. Então, meu primo trabalhava em banco, eu trabalhava com engenharia. Então, assim, aí o meu primo foi o primeiro que saiu, aí... Começou a melhorar administrativamente o restaurante. Meu irmão começou a se envolver também, participou dessa parte. E aí eu também, depois de quase 10 anos, numa empresa lá de engenharia, estava de saco cheio, já adorava. Tanto que trabalhei depois com eles, assim, como representante e tal. Mas, sabe, você enche o saco, porque é normal, né, meu? Muito tempo. Aí a gente conversou, eu e meu primo, falou, então sai, vem pra cá, você tem boas ideias, vamos fazer e tal. E aí eu realmente comecei a me dedicar ao restaurante, assim. Aí o restaurante foi, né, com mérito de todo mundo, assim, trabalhando, foi ficando conhecido, e aí a gente... Cara, e aí hoje, graças a Deus, a gente tem um restaurante lá, já há 23 anos, cabe bastante gente, cabe 150, 200 pessoas, assim, sofremos bastante na pandemia, mas graças a Deus a gente tá com... E hoje, o sonho do meu tio sustenta a família inteira. É nossa, isso, né? Bacana. A gente é em bastante... Se fosse de menos gente, a gente tava um pouquinho melhor, mas... Se dá para bancar a família que já é grande... Mas tá bom. Tá conseguindo sustentar a galera, é isso aí que importa. E o ramo é paella e culinária espanhola em si? Como que funciona? Isso, na verdade, é um restaurante especializado em paella, né? Então ele chama Paellas Pepe. Então desde sempre... O conceito não mudou. A gente faz a paella no salão, em panelas grandes. Nossa, que da hora. É muito legal. E as pessoas vão e comem à vontade por um preço único, tá? Então, assim, isso nunca mudou. Desde o primeiro dia que abriu até hoje, sempre teve isso. Você tem um preço único e você come a paella que a gente faz no salão à vontade. Então, fica à vontade também de fazer o merchan aí do espaço, @Paellas Pepe no Instagram, na Rua Bom Pastor, 1660 no Ipiranga, que quem é de São Paulo conhece, é uma rua importante ali perto do Museu do Ipiranga, ali é um bairro... eu adoro, né? Sou suspeito para falar, mas é bem gostoso o bairro do Ipiranga, assim, é bem residencial e tal, assim, não é um circuito de restaurantes, então assim,
Se a gente fosse abrir um restaurante, jamais a gente abriria onde a gente abriu. Porque não é um circuito de restaurante. Então, as pessoas têm que se deslocar até lá. Então, assim, é melhor se você vai abrir um restaurante, né? Você vai procurar um local onde já tem vários restaurantes. Porque as pessoas gostam de ir para um lugar e aí, às vezes, decidir meio que na hora onde vai comer e tal. Mas, como era a nossa casa, como tem toda essa história, a gente não ia alugar. Era uma aposta do meu tio. Então, começou ali, ficou ali. Uhum. Então, tem muita gente que fala, cara, vocês não querem abrir uma segunda unidade, tal. Fala, cara, eu não tenho vontade nenhuma de ter mais um salão, né? Porque é um negócio louco, assim, administrar. A gente expandiu bastante o nosso delivery, a gente atende São Paulo inteiro. Então, se você não consegue ir para Ipiranga, no @paelhaspeps tem lá o nosso site, você consegue fazer um pedido para ser entregue e tal. A gente faz muito evento também, então a gente está sempre nas casas fazendo, desde que a gente começou até hoje, nunca parou. Então eu gosto de fazer isso, então isso é uma das coisas que eu mais faço no restaurante, que é ir na casa das pessoas, que é ir numa festa, que é ir num aniversário, num batizado, num casamento. Eu gosto de ir pessoalmente, fazer a paella. Então, assim, é muito legal essa parte de você ter esse contato com as pessoas, poder ver que você está fazendo uma coisa que está satisfazendo as pessoas. Então, assim, essa recompensa imediata é muito legal desse trabalho. É cansativo, é doideira, é trabalho de final de semana. Eu costumo brincar que, cara, você trabalha enquanto o pessoal está se divertindo. E você tem que entender e aceitar isso. Não pode se incomodar com isso. A partir do momento que você se incomodar com isso, você está no ramo errado. Porque é restaurante, cara. É a mesma coisa. Uma balada. Você vai ficar bravo. O pessoal está se divertindo e você não pode. Cara, mas é o seu negócio. É esse, entendeu? Então... Mas em relação às crianças, que você tinha me perguntado, que eu falo muito, tá? Você pode me cortar. Não, agora faz o link, né? Não adianta nada falar. Eles não... Eu, por exemplo, eu não cozinho em casa. Raramente eu cozinho, assim. Porque, por conta dos horários, né? Normalmente, de manhã, quando é para fazer o almoço ali, não tô em casa. E à noite, quando eu e a Camila chegamos, a gente chega junto, normalmente, eles já estão jantados, né? O que eu gosto de fazer e eu faço é... de vez em quando, fazer alguma coisa diferente, fazer um macarrão, fazer para eles, assim, né? Ou para Camila mesmo, vamos comer alguma coisa diferente. Mas a gente pede bastante delivery também, que a gente tem bastante preguiça de cozinhar. Mas aí eles gostam, cara, assim, eles não são... Eu sou meio... Eu não gosto de dar muito coisa arriscada para eles, assim, né? Porque são crianças, né? Se der uma faca na mão dos... Eles são... Os três ali se brincam ali, né? Mas é perigosíssimo. Então, assim, eu não deixo eles mexerem muito nas coisas. Mas o Léo é o que mais tem interesse, assim, até por ser mais velho, mas ele tem um paladar muito aguçado. Legal. Então, você coloca alguma coisinha de tempero, ele sente, ele fala, tem pimenta, pô? Ele gosta de pimenta, sabe? Olha. Assim, é uma coisa legal, assim. Ele tem esse paladar aguçado, ele gosta de comer, então ele não tem nada assim que ele fala, putz, não gosto, não como. Ele experimenta. Se ele não gostar, ele não come. Em compensação, o Bernardo, putz, a vida, né? Não é aquelas crianças chatas para comer, que não come nada. Mas ele tem coisa que ele não come de jeito nenhum. Sabe? O Léo come salada todos os dias, a vida inteira dele. O Bernardo não come. Ele come legumes, come verdura, mas não come salada, sabe? Assim, você fala... Cara, e é o que eu falei, eles são diferentes. Eles não... O Bernardo, ele... Cara, se der um prato grande, ele vai comer só o que ele precisa, tudo. Sim, mas ele não vai comer mais do que ele precisa. Tá? O Leonardo e o Dudu já são ao contrário. Se colocar 2 pratos e ele tiver gostando, eles vão comer os 2, sabe? Assim, então, são crianças que você tem que controlar, porque, né, você tem todo esse cuidado com eles. Então, assim, é muito louco essa relação com eles. Mas eles têm uma relação muito boa com a comida, né? Que é um desespero também, né? Eu vejo muitos pais, tenho amigos que... Os filhos não comem, né, cara? E isso é preocupante, porque é uma coisa que vai custar caro mais pra frente pra eles, né? Claro que pode ser só uma fasezinha aí, tudo bem. Mas se a criança só come alguma coisa, não come alguma coisa com nutrientes, come só miojo e batata frita, cara, pior coisa do mundo, assim, porque não tem nutriente ali, né? Sim. É só porcaria, né? E às vezes eu já aboli miojo de casa. Falei, cara... Não existe mais por que a gente comprar miojo para as crianças. Porque é rápido. Tem macarrão de boa qualidade que demora 3, 4 minutos para cozinhar. Então, nem a desculpa mais da rapidez você tem, sabe? Assim, então, essas coisinhas, se bem que na emergência ali sempre vai ter um miojinho na gaveta ali para dar aquela salvada. Sim, mas conceitualmente, e a Camila é muito legal em relação a isso. Ela entende e ela gosta... também de poder sempre dar alguma coisa saudável para eles, fruta. Então, assim, eles não comem doce durante a semana. Nenhum dos 3 nunca tomou refrigerante.
Claro, eles vão tomar. A gente sabe que eles vão tomar. Eles sabem que numa festinha a gente não vai estar, eles vão tomar, eles vão experimentar e vão adorar e vão querer tomar e tal. Mas é uma coisa que a gente não precisa ofertar. Né? Eu costumo dizer, cara, coisa errada você não precisa ensinar. Eles vão aprender sozinho, igual você aprendeu. Então, assim, não preciso você não precisa estimular aquilo ali. Uma hora ou outra vai acontecer. E quando a gente está em alguma reunião de família ou em algum lugar, assim, um refrigerante para eles, não, eles não bebem. Mas como vocês fazem para eles não beberem? Simplesmente a gente não oferece. É isso. E quando se fala de refrigerante, a gente fala, refrigerante é uma bebida para adultos. É isso. Ponto. Porque às vezes tem em casa. E eles nunca pediram, cara. Porque eles sabem exatamente isso. Não, isso aqui não é bebida para vocês. Então, aí, assim... aí vem o contragolpe, né? Mas a criança tal bebe. Eu falei, é a questão dos pais deles com essa criança. Né? Exatamente. A gente aqui em casa, a gente não bebe. É isso. O papai e a mamãe não bebem. É isso. E assim, o certo é isso ainda. Porque assim, por exemplo, na minha casa tem. É zero, mas tem. Então assim, em teoria, você tá meio que... Pô, por que tem coisa que só você pode e eu não posso tal? Claro, tudo bem que você pode criar essa relação e falar, não, é uma coisa que mais pra frente você vai poder experimentar, mas ao mesmo tempo você pode gerar aquela curiosidade tão grande nele ali que ele vai querer ir experimentar, pegar e tal. Então assim, realmente, o ideal é não ter, sabe? Assim, cara, não é uma coisa que é saudável pra ninguém, não. A gente não deveria beber refrigerante, não são só eles. Exatamente, e aquilo, né? Tá aguado, dá um pouquinho de refrigerante ou dá uma salsicha. E assim, quando eu vejo alguém falar assim, dá um pouquinho, e os pais acabam cedendo e dando um pouquinho, eu falei, é a mesma coisa, se eu tô bebendo minha cerveja, meu filho, dá um pouquinho. Eu vou dar um pouquinho? Não, lógico que não. Então eu já trato tudo do mesmo jeito. Exato, né? não, é isso. E é a questão da conversa, coisas de adulto, coisas de criança. Então a gente tem esse discernimento. E, cara, e assim, é muito pessoal esse particular. Sim. Eu acho assim que o seu acordo familiar, o seu, com a sua esposa, com seus filhos, ninguém tem o direito de... Cara, pode... Uma avó, outra pode até meio que meter o bedelho e tal assim, mas você não tem o direito, assim como eu não tenho o direito de criticar quem dá refrigerante pro filho dele, cara. Tá tudo bem, se pra vocês tá tudo certo e pra você isso não representa nada de ruim pra eles, não tem problema nenhum, cara. Sim. Quem sou eu pra falar o que você vai fazer ou não? Eu tô falando o que a gente faz, né? É isso. Eu entendo que é melhor dessa forma. Mas eu não tenho dúvida que eles vão tomar refrigerante. Eu não tenho dúvida que eles vão comer doce. Cara, certeza. Isso aí eles comem doce. A gente não é que a gente proíbe eles de comer doce, mas a gente tenta educar. Fala, durante a semana sobremesa é uma frutinha, não é doce e tal, essas coisas. Mas, cara... Páscoa, 200 ovos de Páscoa eles ganham. Vamos comer, vai fazer o quê? Sim. Tem essa permissão filosófica anual. Exato, chega esse momento, sabe que... Tem ovo até hoje em casa. Assim, em casa também. Você não deixa, né? Vai dando um pedacinho. Senão vai tudo no mesmo dia. E o lado italiano? Né, a culinária italiana entra no... Como você já falou, que o restaurante é nichado. Né? Mas e toda essa memória afetiva que você tem em relação à sua avó? Entra em algum momento aí? Não no restaurante em si, mas... Entra muito. Na minha casa entra muito. Minha mãe, apesar de ser nora, não ser filha da minha avó, absorveu muito da minha avó. Então a minha mãe hoje é a que cozinha magnificamente bem assim, para a família. Então ela aprendeu a fazer o molho de macarrão da minha avó, que era um negócio assim, surreal. A minha mãe faz a lasanha. A minha avó tinha uma tradição de fazer o capelete, né? Que é todo o Natal. Ela fazia manualmente, capelete por capelete. Todo o Natal, um capelete em brodo, né? Que é aquela sopa de capelete. E a minha mãe nunca deixou isso morrer, cara. Então, assim, todo ano a minha mãe... Aí a gente ajuda, meu primo adora ajudar. As velhinhas, que a gente brinca, que são as outras avós, né? A avó por parte dos meus primos e tal. Ela faz uma tarde lá, duas vezes em dezembro, e faz o capelete pro Natal. Então, assim, todo Natal tem. Então, assim, a minha mãe, ela mantém muito viva essa parte da tradição das comidas que a minha avó fazia. Então, o macarrão, a lasanha, o capelete no Natal, a leitoa. Então, assim, meu tio, Emílio, filho dessa minha avó, irmão do meu pai, ele era excêntrico, assim, ele era gourmet, ele gostava de comer tudo, e ele gostava de uns negócios diferentes. E ele, não era todo Natal, mas sempre que tinha uma leitoa, um leitão, ele pedia pra minha avó assar a cabeça junto. E ele comia a cabeça do porco, cara. E eu sempre fui aquele
curioso, gostava de comer muito e tal. E eu ficava do lado dele ali. E ele me ensinou a comer a cabeça de porco. Cara, hoje sou eu que todo Natal a minha mãe cozinha, assa uma cabeça de porco, eu como, e os meus sobrinhos, meus filhos comem comigo. Cara, eu tiro um pedacinho da bochecha. Cara, é uma delícia, é uma iguaria realmente. Só que o aspecto é feio. Sim, e aí eu fico brincando, igual meu tio fazia. Eu tiro um olho e falava, come agora. Aí, aí eu pego os dentes e falava, só come os dentes, não sei o quê. Então, assim, legal. fica aquela brincadeira no Natal, assim. Mas a Manu, por exemplo, que é a filha mais velha do meu irmão, adora. Então, quando tem a cabeça do porco, fala, tio, eu posso comer? Claro, vem cá, não sei o quê. Então, assim, essas tradições, elas ficaram, assim, são mantidas, né? Eu tenho um livrinho lá de receitas da minha avó, escrito, manuscrito, Nossa, que legal. que é guarda-sete chaves. Não faço nada, assim, nem me arrisco a tentar copiar ela alguma coisa, mas sabe? É uma memória, assim, surreal, assim. Hoje, meu irmão mora na casa que a minha avó morou, assim, sabe? Então, às vezes eu subo lá pra falar com as meninas, com ele. Cara, puta, aquela casa ali era... Nossa, que legal. Todos os meus domingos da minha vida, praticamente. O meu sogro, ele é pescador. E teve um dia que a minha cunhada fez eu falo paella, mas é só questão de fonética. É só questão de pronúncia. E o brasileiro, ele tá muito mais próximo aos portenhos. Argentina e Uruguai. O argentino e Uruguai fala paella. Paella. Então, não tem nada errado. Escreve igual, com 2 L's. Só que o espanhol fala paella ou paella. Mas brasileiro fala normalmente. É que a gente, como teve o contato com o Pepe, eu não consigo falar paella. Sabe, assim, eu falo, Sim, claro, sim, eu sim. entendo, não tem problema nenhum. Só que tantos anos falando paella, que aí é meio que automático até. A minha cunhada fez. Eu estava trabalhando nesse dia, eu não fui nesse almoço, mas minha esposa fez uma quentinha pra mim e uma delícia. É bom, né? Nunca tinha comido muito bom. e fantástico. Aquele camarão, os frutos do... Nossa, É muito bom, é muito incrível. bom. E, assim, caiu no gosto da galera. Hoje em dia já é bem mais conhecido. Já existem outros restaurantes que também fazem. Tem muita gente que tem essa tradição familiar de fazer. Tem muita gente que faz, cara. Puta, eu tenho um amigo que, vira e mexe, a gente faz uma paella. E é isso, as pessoas se especializam, é um prato super legal, é um prato maravilhoso, é social, você faz no meio de todo mundo, a galera fica em volta. Então é tudo que a gente gosta, né? Comer com os amigos, é como se fosse um churrasco do espanhol. Com a diferença que ainda a paella você fica de frente pra galera conversando. O churrasco normalmente fica de costas, coitado, lá se ferrando. Todo mundo bebendo e ele lá assando a carne, né? Já tomei lista aqui, que em breve a gente vai conhecer, né, amor? Vamos, só mandar mensagem, vocês são meus convidados. Quero Oh! lá vocês conhecendo. O dia que vierem pra São Paulo novamente fazer uma patelada aí de gravações, a gente já marca vocês irem conhecer. Com certeza, com certeza. Bom, recentemente você se envolveu numa polêmica e não entrando no mérito do ocorrido. A questão do antirracismo. Após a polêmica, quem está nos vendo e nos ouvindo, né, depois busca o qual foi acontecido em si. Mas um envolvimento em relação a uma fala que foi extremamente... Foi de encontro a um contexto que não foi legal e envolveu o racismo. Como funciona isso? Como funciona? Vou reformular. Qual aprendizado que você teve, né, pensando até nos seus filhos, para em algum momento não replicar uma fala que possa ser racista? Sim. Né? Qual aprendizado que você teve com isso? Assim, um aprendizado gigantesco, né? Uma coisa assim que eu sempre fiquei muito tranquilo é porque isso nunca aconteceu no ambiente de casa, assim, nunca eles teriam algum tipo de referência dessa forma. Então, assim, e é uma coisa que a gente trabalha muito, né? Eu e a Camila, a gente realmente trabalha muito desde antes, assim, não é porque aconteceu, mas desde antes a gente sempre foi muito nessa questão, não só nessa questão, mas qualquer tipo de preconceito, tanto com gênero ou com qualquer outro tipo, porque as crianças, elas absorvem muito. E assim, e elas são muito diferentes. Então, num colégio que você tem, numa sala, 30 alunos, cara, você tem 30 famílias diferentes ali, que você pode ter desde pessoas que pensam igual a você, como pessoas que pensam muito diferente. Sim. E a gente sabe como é o ambiente familiar. A gente frequentou escola. A gente, na nossa época, não chamava de bullying, mas
tinha sempre aquela provocação, ou tinha aqueles que xingavam mais, ou que queriam sobressair por agressões verbais, né, ou até físicas, que, cara, é super normal, né? Não deve acontecer, não deve, mas acontece. Então, assim, a gente não pode tapar o sol com a peneira. Vai acontecer, né? Algum tipo de agressão verbal, de algum tipo de rusga na escola, os seus filhos vão fazer ou vão sofrer. Assim, a gente tem que educar eles com o máximo que a gente puder, né? Para eles serem os que sofrerão, né? Porque alguma coisa sempre vai acontecer, mas eles saberem lidar com isso, saber o que está errado, o que está certo, e como reagir e tal. Então a gente sempre foi muito em relação a isso. E quando aconteceu, realmente foi uma coisa assim completamente fora de conexão com tudo que eu sou, que eu sempre fui, mas realmente num contexto que se passou, eu compreendo 100% do que aconteceu, a forma que aconteceu, a proporção que tomou, porque realmente no contexto que ficou um negócio assim, cara, você pega só a frase e fala, cara, você pega só que aquele maluco corte ali. esse cara não pode estar falando comigo aqui. É mais ou menos isso, né? Na época, né? Já faz 2 anos, graças a Deus, já muita coisa já foi explicada e aquilo que a gente falou, né? Uma fala não pode te resumir, né? Assim, acho que é um conjunto de coisas. Se você falou que aquilo lá não te representa, você tem que provar que aquilo não te representa. E é isso que eu faço a minha vida inteira, assim. Então, assim, desde antes, aí teve acontecimento, e depois. Então, assim, quem quer entender como um todo, cara, beleza, aquilo lá realmente aconteceu e foi um negócio desconexo. Agora, tem gente que, se você analisa o todo, você fala assim, cara, não é uma coisa pontual, já aconteceram. Então, assim, eu sempre tive muito tranquilo em relação a isso, né? Porque eu sempre soube o verdadeiro contexto e eu sempre soube quem eu fui, quem eu sou, né? Claro que com o acontecido você aprende na marra, você aprende que apesar de você não ter tido intenção, você pode ter feito alguma coisa errada, e aí você busca informação, e foi isso que eu fiz muito. Então fiz live, fiz entrevista com gente do movimento. Cara, eu quero entender, porque assim, eu era o cara mais anti que eu me conhecia. E hoje eu estou sendo acusado de ser a coisa que eu odeio. Então, assim, né? Assim, claro que as pessoas não têm obrigação de te ensinar, mas é isso, né? Eu fui atrás de informação, eu quis conversar sobre isso e dar luz a isso, né? Para as pessoas terem um espaço para falar sobre isso, que é mais importante, né? Porque tem muita gente que não sabe, né? Às vezes não é uma coisa proposital. Mas, sim, resumindo, aprende muito, aprende na pancada, né? Não deveria ser assim, mas nesse caso foi. E a gente redobrou ainda essa atenção a essas coisas com eles, assim. Então, qualquer coisa que eu vejo que pode destoar, assim, sabe? As crianças, elas, às vezes elas não têm a maldade, mas elas não sabem como falar. E às vezes ela vai falar do jeito que ela ouviu na escola. Agora, se ela fala do jeito que eu ouvi em casa, tá tudo tranquilo. Porque essa é a parte eu garanto. A gente está garantindo. É isso que você tem que fazer. Você tem que garantir que na sua casa, que é a maior referência dos seus filhos, ele não vai fazer alguma coisa da forma errada, né? Sim. Por quê? Porque você tem que passar por exemplo. É isso aí. Então, assim, eu agradeço muito, assim, as crianças nem serem tão grandes na época. Assim, cara, as crianças, se fossem maiores, eu acho que eles teriam sofrido mais, porque eles teriam se inteirado do que tinha acontecido e tal. Então, assim, mas 100% dos meus amigos, de quem me conhecia, da minha família, sabia que aquilo era uma coisa, cara, surreal, né? Ter acontecido com você e tal. Mas voltando, é isso. A gente redobrou as atenções, redobrou a forma de trabalhar isso com eles, de estar sempre repetindo, se tiver alguma dúvida, você pergunta, você não fala, você... Sabe? Se você... Não estou nem falando nessa parte de cor, de raça, mas de qualquer assunto. Exatamente, né? De gênero, sabe? Eu sempre fui assim, pô, pai, eu não quero azul, quero... Sabe, eu nunca fui daqueles pais, não, o menino é azul. Cara, o Bernardo quer um negócio rosa, qual que é o problema? Rosa, qual que é o problema? E assim, as crianças às vezes falam, não, mas isso não é coisa de menino. Cara, eu falei assim,
Cara, ele quer brincar com isso, deixa ele brincar. Não tem... Sim. Então a gente sempre foi muito nisso. E hoje eles são muito tranquilos em relação a isso. Sim, eu não vejo eles terem esse tipo de... Que às vezes você fica observando para ver se tem algum tipo de problema. Cara, se tiver uma boneca e um carrinho, eles tiverem vontade de brincar com a boneca, vai brincar com a boneca. Sim, eles sim. não estão preocupados porque a boneca é de menina e... Então, assim, eles... O exemplo que eles têm é o melhor que a gente pode passar, assim, é de não ter nenhum tipo de referência em relação a isso. E assim, né, a gente tem que ressignificar tudo o que acontece, né? E com muitas aspas, lógico. O aspecto positivo desse ocorrido é que você também pôde conhecer a fundo uma dor, uma realidade de muita gente. Não tenha dúvida. Né? E entender o quanto é estrutural tudo isso. Mas muito, não tenha dúvida, com certeza. E muita gente replica falas que, mas agora é mimimi, que chatice tá o mundo, não posso falar mais isso. Não pode porque a gente entende o quanto isso interfere diretamente numa vida inteira de uma pessoa. Né? Aí você começa a fazer os recortes, você percebe o quanto oprime algum tipo de fala. Com né? certeza, não, com certeza, sim. Eu costumo falar que, no final das contas, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Porque, assim, serviu para abrir uma visão que eu tinha, mas que, cara, eu falei, sabe assim, como que eu, que era um cara que, teoricamente, defendia, pude passar a ser o cara que fez a besteira, sabe assim? Então, assim, mesmo às vezes sem intenção, assim, então, assim, pra mim, claro que toda a parte ruim que aconteceu, né, assim, na minha vida, na minha carreira e tal, cara, isso aí é segundo plano, mas assim, não precisava ter sido assim, né, às vezes eu penso, mas, cara, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida pra um monte de coisa, sabe, assim, pra abrir sua mente, pra fazer aprender, pra melhorar como pessoa, pra poder dar mais exemplos ainda pros meus filhos, pra afastar as pessoas que... não, é amiga, minha amiga, sabe, assim, ou oportunistas. Então, assim, cara, de tudo, assim, foi... Hoje, se eu puder tirar, assim, foi um baita de um episódio positivo. Entenda, né? Não foi um episódio positivo, não gostaria de repetir o que tivesse acontecido, nada disso, mas foi uma coisa que realmente... gerado. Demais. Não só pra mim, pra todo mundo que eu consegui impactar depois, porque... Eu consegui abrir os olhos das pessoas que, poxa, se comigo, que sempre foi um cara chato em relação a isso, que brigava por conta disso, contra, né? Não. Aconteceu comigo, imagina pro pessoal que fazia a brincadeirinha que eu desaprovava. Então, sabe assim, muita gente, eu acho que, sim, se eu conseguir fazer uma ou outra pessoa pensar e melhorar, já, sabe, assim, é uma coisa assim que é importante. Mas, ao mesmo tempo, tem muita gente que xingou, que ameaçou, que o cara tá pouco preocupado se é de verdade ou de mentira. Como se ele quer só usar aquela oportunidade ali pra... Com certeza. Infelizmente, tem muito disso propagar também, né? mal, né? A pessoa... Tem muita gente ruim, né, cara? Sim. Tem muita gente ruim. Sim. A gente tem que proteger e educar os nossos filhos pra isso. Bom, e o que fica, né? Não basta a gente não ser racista. A gente tem que ser antirracista. Perfeito. E a partir desse episódio você começa a entender, né? Eu não sou racista, mas a partir de hoje eu sou antirracista. É isso. É isso que é o bacana. É isso. E fala pra gente, como que é gravar os inimigos da balança? Que são episódios incríveis, dou muita risada, cada convidado um mais maravilhoso que o outro, né? O próprio Alê tem uma sacada de humor que é fantástico. Como que é essa relação com ele? Eu li que vocês gravam no ambiente da sua casa. Isso. Né? Como que é o envolvimento, o clima da casa quando vocês vão gravar, a sua esposa, enfim. Sim, o Alê é a figura, né? Vocês conhecem. A gente se conheceu no programa de rádio, né? Na Energia 97, onde aconteceu esse episódio, inclusive. A gente virou amigo lá, trabalhava junto. Aí, depois que eu saí, a gente continuou com contato e tal. E aí, ele acabou saindo da televisão também. Ele trabalhava na televisão e tal. E um dia a gente estava na clínica de fisioterapia, na Sports Clinic que a gente frequenta, né? Eu usava lá bastante para treinar na época da pandemia, assim, ou para recuperar alguma contusão, que vira e mexe se machuca.
E aí ele falou, cara, tô pensando em dar uma bombada no meu canal no YouTube, blá, 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 eu quero fazer as minhas resenhas de futebol, que ele fala de futebol, era comentarista e tal. Só que eu tô pensando num dia da semana a gente tem um negócio, um quadro junto, você cozinhando e a gente tenta entrevistar alguém, ou você me ensina a cozinhar e tal, não sei o quê. Falei, pô, beleza, vamos. Ah, eu tô pensando em domingo. Falei, pô, mas domingo não dá, trabalho. Ele falou, meu, larga de ser burro, cara, a gente vai gravar e depois, beleza. Nunca sabia, né? Falei, não, beleza e tal. Bom, resumindo, cara, já faz mais de um ano que a gente tá fazendo, assim, já fizemos bastante episódio, chama Inimigos da Balança, um trocadilho em relação aos nossos pesos. E já teve episódio que era só eu e ele, e vários episódios que a gente chama convidados, né? Então as pessoas famosas do meio do futebol, da comédia, e os convidados que a gente consegue. E começou o projeto assim, cara, é domingo 11 horas da manhã, domingo 11 horas da manhã. Beleza, então todo domingo 11 horas da manhã tem um episódio novo. Então o último, agora não sei quando é que vai pro ar aqui o nosso papo, mas não tem problema. Uhum. Foi com o Rogério Morgado, que é aquele comediante e tal. E aí a gente ensinou... Mais um inimigo, né? Mais um inimigo da balança. E aí eu ensinei a fazer pudim de leite. Pô, legal e tal. Mas como que nasceu o projeto? 11 horas da manhã, 11 horas. Então vamos fazer coisas fáceis, né? Porque até a brincadeira era o Alê fazer, né? Provar que um cara que nunca fez nada na cozinha, não sabe acender o fogão, pudesse fazer. Mas ele não consegue, cara. Ele tem preguiça, ele derruba tudo. Então, falei, não, deixa essa parte, eu faço. E aí, fazer coisas fáceis pra beber. Então, assim, a gente brinca que a gente 11 horas da manhã, hora de tomar cervejinha, bababá. Então, vou fazer o petisco, vou fazer, então, assim, eu fiz bolovo, fiz coxinha, e fui... E aí, cara, aí foi evoluindo. Então, assim, aí às vezes vão convidados que a gente faz um prato com trocadilho pra gerar piada e tal, assim. Então, a gente vai brincando, mas o conceito é sempre esse. A gente ensina, entre aspas, né, fazer um prato ali, a gente vai fazendo enquanto conversa. E se tem o convidado no centro, a gente entrevistando e conversando, ele dando opinião, às vezes cortando uma cebola ali, aquela brincadeira lá. Então, é muito legal. Só que, quando a gente pensou isso, eu falei, vamos fazer na minha casa. Aí você fala, como na sua casa? Mas você tem 3 filhos e tal. Mas quando a gente mudou para essa casa que a gente mora, no Ipiranga, é a casa que a Camila morou a vida inteira, com a avó dela e tal. Então, assim, é uma casa bem antiga lá no Ipiranga, perto do restaurante, 3 quarteirões. E aí a gente reformou a casa. E aí eu fiz no fundo da casa como se fosse uma edícula, assim, no andar superior, em cima do meu quarto, assim, e tal. E aí quando eu fiz, eu já tinha, não colei nada, assim, eu já tinha na ideia, falei assim, cara, eu vou fazer um negócio bonito, porque dá pra fazer vídeos. Então, assim, cara, até fazendo coisa do restaurante, assim, pensa, pô, minha carreira é cozinheiro. Então, assim, eu tenho que divulgar. Então, eu já tinha um Instagram legal, assim, que eu fazia bastante coisa. Falei, cara, faz um negócio bonito. E aí eu fiz uma cozinha bem legal. Aí fiz um sofá, tinha um sofá e uma televisão, um rack de televisão e uma varandinha, assim, porque não ia ter a varanda, mas aí na hora da obra, o cara falou, faz uma varanda aqui, que é um espaço que não tem nada. A gente fez uma varandinha. Então, e um banheiro. E aí eu sempre brinquei com a Camila. Falei, o dia que a gente separar, eu vou vir morar aqui em cima. Que eu não vou deixar de ver as crianças e tal, e tá tudo certo. Tá bom, não sei o quê. E aí tem banheiro com chuveiro e tal. Então, é tipo uma casinha, assim, um kitnetzinho, assim, mas bem legalzinho, montadinho. E aí, por isso que a gente consegue gravar em casa. Então, porque quando chega o pessoal, eles vão lá em cima, a gente fica lá. Independente, né? Totalmente independente. As crianças estão ali embaixo e tal. Porque se realmente fosse na minha casa, seria impossível. Seria impossível, porque... A não ser os minutos, as horas ali que eles estão na escola, os outros momentos não tem como você falar assim, gravando e ficar em silêncio, sabe? Assim, mas é muito legal. Amanhã a gente vai gravar. Amanhã, coincidentemente, a gente vai gravar e a gente faz igual você, assim. Como é um programa semanal, uma vez por semana, a gente grava normalmente uma vez por mês e aí grava 4 episódios. Legal. Então a gente já fica um dia lá e já... Só que todo o trabalho é meu. Então assim, eu que compro, eu que cozinho, eu que pico as coisas. Ele só chega... E eu, cara, mas é legal, é gostoso. Ele é difícil de lidar, mas é gente boa. Que bom coração. Querido, a gente já está começando a se encaminhar para o final do episódio. E eu fico muito, muito feliz dessa troca, né? Conhecer um pouquinho mais do chefe Benedetti, do Fábio,
né, ao lado paterno, ao lado família. Isso é muito, muito bacana, né? O intuito do Papo de Pai é justamente isso. É captar essa essência. E eu gostaria que você indicasse para quem está nos assistindo, está nos ouvindo, algo que seu coração tá falando. Pode ser uma série, pode ser um filme, um livro, enfim, pode ser de culinária ou não, fica a seu critério. Bom, que eu tenho assistido, né? Quando a gente tem tempo para assistir alguma coisa na televisão, né? Que eu costumo brincar que, cara, depois que as crianças vão dormir, que a gente coloca as crianças para dormir, que aí eu vou parar para assistir alguma coisa, porque durante o momento ali com elas, além de você não querer ficar assistindo nada, aí você não consegue, né? Então Sim. você assiste o Jornal Nacional ali meio atravessado, você sempre E olhe lá. confunde que o cara já fez, do episódio passado você já misturou tudo. Então, assim, eu gosto de assistir muito. Eu sou amante de esportes, né? Então, eu sempre joguei bola e sempre gostei de bola. Sou torcedor do Santos. Trabalhei na rádio como comentarista do Santos. Hoje, até tem um programa no YouTube com a Lê também na hora do almoço, online, né? Claro, que a gente fala de futebol, fala da rodada e tal. Então, assim, eu sempre gostei muito disso. Eu não forço isso para eles, né? Eu não incentivo isso, sim. Se eles quiserem e gostarem de futebol, de esportes, ok. Porque eu acho muito ruim ser fanático pro futebol. Sim, eu acho muito ruim ser do jeito que eu fui. Hoje não, hoje eu sou muito tranquilo. O Santos perde, não tô nem aí, ganha, eu fico feliz, tá tudo bem. Não muda meu dia, né? Aquilo, né? As suas prioridades mudam. Sim. Mas quando eu era adolescente, cara, eu sofria, sabe, assim, e eu acho uma bobagem, cara, putz, não é isso, não é por isso que a gente deve sofrer, mas tudo bem, se eles gostarem e for isso que vai tocar eles, porque era uma coisa que eu adorava, assim, eu não me sentia sofrendo, eu adorava aquilo, então beleza, então assim, mas eu não então assim, normalmente assisto muita coisa de esporte, mas eu gosto muito de série, cara, então... mas com eles, eu gosto de sentar e assistir filmes, assim, então... Ir no cinema, eu fui no cinema com o Léo assistir o Sonic, que ele adora. Agora vai sair o Sonic 2, a gente está marcando de ir. Agora o Bernardo fez aniversário de 5 anos, foi de Sonic. Então, assim, livros, eu sempre li muito, 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 muito. Faz muito tempo que eu não leio um livro. Então, isso é uma... Cara, que é aquilo, né? Rotina e correria acaba Você escolhe suas batalhas, né? Exato, não tem como, né, cara? Você não tem como ser perfeito, né? Não tem como você fazer tudo o que você faz ainda no final da noite, sentado na sua cama, acender a luzinha ali e ler 200 páginas. Não dá, cara. Você precisa dormir, você precisa descansar, você precisa... Então, tem uma coisa que eu amo assistir. Eu até... Outro dia eu falei pra Camila, cara, deve ter alguma explicação histórica, regressão, alguma coisa que a gente podia fazer pra descobrir. Eu sou fissurado, fascinado por filmes sobre o assunto de nazismo. Fissurado. Eu assisto todos. Claro que eu torço, né, pros nazistas morrerem, lógico, né? Bastardos Inglórios, por exemplo, é um dos que eu mais amo, assim, eu amo. Mas eu sou, assim, fissurado por esse tema, sabe? Esse é um negócio, assim, que eu já li livros. Anne Frank, eu era criança, eu li o Diário de Anne Frank. Olha. Quando eu fui para a Holanda, uma vez que eu fui para a Itália fazer a cidadania, eu fui na casa de Anne Frank, sabe? Eu tô arrepiado de lembrar, porque, assim, cara, é um assunto que sempre me fascinou. E, assim, cara, eu era criança, assistia a Lista de Schindler, era 3 fitas cassete, sabe? Assim, e é um filme maçante, assim, chato para criança, o cara não fica assistindo aquilo. Mas sempre foi um assunto que eu gostei muito, assim, de estudar sobre, de entender, cara, de... ver o sofrimento, que foi do absurdo que foi e tal, mas é um tema que eu consumo bastante. Então, assim, Bastardos Inglórios eu acho que é o filme que eu jamais assisti na minha vida, porque se tá passando, eu assisto, se eu tô passando na Netflix e passa sem querer, vai esse aqui mesmo e tal, eu adoro. Mas tem uma série na Amazon, não sei se você gosta desse tema, mas tem uma série na Amazon Prime que chama Hunters, que é sobre esse tema, assim, é contemporâneo, assim, é ficção, claro, e mostra, assim, os caçadores, né, Hunters, caçadores de nazistas, assim, com Al Pacino, cara, grande elenco, assim, é muito legal,
E é muito, muito boa. Mas e é isso. O último filme que eu assisti que eu gostei bastante foi aquele do Adam Sandler lá, que tá na Netflix. Eu adoro filme, cara. Eu gosto de filme, série. Não gosto de ficção. Então eu não gosto Senhor dos Anéis. Até assisti, mas Harry Potter, cara, não gosto muito de ficção. Eu gosto desses temas, assim, sabe? A Camila é outra que gosta de uma série boa, assim, então ela consome bastante também. A gente também, quando tem esse tempinho, a gente está assistindo O Homem do Castelo Alto, que fala do nazismo. É na Amazon também, é isso. Fazendo a Man in the High Castle, não é isso? É muito legal também. Falando se, hipoteticamente, o nazismo ganhasse a Segunda Guerra, né? Isso. Então é genial, bem interessante. É genial, cara. É genial. E Hunters é muito legal também, que também é na Amazon. Até é pra ter a segunda temporada, já tá um tempão aí que não vem, eu tô ansioso. Que também é isso, cara. É tipo, não é se tivesse vencido, mas é um grupo, né, de antinazistas, né, comandado por uma pessoa específica, que, indo atrás de registros, vão atrás das pessoas que eram nazistas, mas que mudaram da Alemanha, se esconderam nos Estados Unidos, na Argentina e tal, e apagaram o passado dela. E os caras vão achar até... Cara, é muito legal, é muito bacana. Quem puder, tiver a oportunidade de assistir, pode assistir, que é uma baita série. É muito bem feita, cara, é uma história bem montada, assim. E o último episódio, assim, é um negócio... Já tá na nossa lista aqui pra gente iniciar a maratonar, né, amor? É legal, né, cara? Assim, porque não tem uma explicação. Cara, é um assunto, assim, que eu sempre... É o que eu falo, eu li Diário de Anne Frank quando eu era criança. E era um negócio que, cara, era um absurdo, assim... Todos, assim, Jojo Rabbit, fotógrafo de não sei o que lá, eu assisto todos, assim... Às vezes eu digito no Google filmes, blá, e aí eu vou vendo os que eu não assisti, assim... Olha que bacana. Uma coisa que não tem uma explicação, mas é um assunto que eu gosto de me interessar, sempre li sobre, assim, e é isso, né? Pra você saber é uma coisa... Não adianta você querer jogar coisa pra baixo do tapete, né, cara? Sim, você tem que... O máximo que você puder saber é o máximo que você vai ser ante aquilo ali, né? Aquilo que a gente tá falando, né? Exatamente. E se você pudesse indicar um pai, uma mãe, uma pessoa que poder falar sobre parentalidade aqui com a gente no Papo de Pai, quem você poderia indicar? Ixi, cara, tem um monte de gente, assim, mas que... Bom, cara, tem um cara que é grande amigo meu, que estudou com meu irmão, e assim, a gente é conhecido há muitos anos, assim, ele é pai de duas meninas. Eu sempre brinco, né, que cada um faz o que gosta, né? Isso que Fala, nossa, você tem 3 meninos. Eu falo, cada um faz o que gosta, tudo bem. E ele tem 2 meninas, assim como o meu irmão, assim, que é o Eduardo de Menezes. Não sei se você conhece, é um repórter da ESPN. Depois eu te passo certinho. Beleza. Pra você mandar uma mensagem pra ele. Mas ele é uma figura, assim, ele é um cara super competente, tá na televisão há muitos anos, é repórter da ESPN há muitos anos. Também já trabalhou com o Alê, sabe, assim, o Alê era da ESPN também. Super gente da gente, joga futebol junto, na nossa cidade, assim. E ele tem 2 meninas, cara. Eu acho muito legal também, porque existe muita diferença, né? É o que a gente tava falando, cara. Apesar de a gente tentar ensinar tudo igual, existe diferença, né? Não tem jeito, cara. Você não... Menina, às vezes tem que ser mais delicado com a menina, às vezes você tem que ser, né, mais doce com a menina. Às vezes ela tem essa necessidade... Principalmente o pai com a menina, né? Que a gente tá falando. E o mundo, infelizmente, é muito mais difícil para quem é mulher. É muito mais difícil para quem é mulher. E a gente sabe disso. E a gente tem que lutar todos os dias para mudar isso, cara. Porque pro homem é muito mais fácil viver do que pra mulher. Sim, isso a gente sabe. Sim. Então, assim, isso é uma questão que eu bato muito em casa, assim, sabe? Assim, não deveria existir diferenças, privilégios e tal, mas existe, cara. Então, assim, é o máximo que a gente puder fazer. Então, assim, o pai de uma menina, né? Você tem uma menina, 2, né? No caso, e o Edu também tem 2, meu irmão tem 2, minha irmã tem 1, a gente tem muitas meninas ali na família. Cara, é uma preocupação diária, assim, porque, sim, cara, até desde quando preocupação que o seu filho andar sozinho na rua ou sua filha, você já tem uma preocupação diferente, sabe assim? Então, assim, é um negócio muito louco isso. Então, ser pai de menina
também te ligam uns alertas, né, que você tem que ter a mais, né? Claro que não deveria ser assim, mas é assim. Então, eu tento ser muito sempre chato com os meninos em relação a isso. Eu falo, cara, respeitar e, cara, com a mãe deles. Então, eu tento usar a mãe deles como exemplo. Cara, sabe, não alterar a voz. Eu falo, não. Quem tá mandando aqui é sua mãe, não é porque sou eu ou ela, não. Sabe assim, tentar fazer o máximo possível para eles terem essa visão, porque realmente é uma tarefa de todos, né? Mas é uma preocupação, imagino, né? Eu sei pelas minhas sobrinhas e tal, Sim, porque sim. você acaba tendo, mas é diferente de você ser o pai, Sim. né? E as meninas, elas realmente têm uma coisinha diferente que a gente tem com elas e é legal ter esse papo com vocês aí. Ótimo. O Edu. E vou entrar em contato, sim. Eu te mando Depois você faz certinho. também Eu faço a esse meio ponte. de campo aí pra gente. E até pegando esse gancho e fazendo um link também com o esporte. Esses dias eu estava falando com o Gisele, eu estava vendo uma postagem que fala sobre a diferença da premiação dos campeonatos masculino e feminino. Aí tava lá, a Libertadores masculina, Libertadores feminina, a Champions masculina e a Champions feminina. E também estava lá da Sul-Americana e da Liga Europa. Mas o que mais me marcou foi a premiação da Libertadores gira em torno de 128 milhões para o campeão da Libertadores masculina. Da Champions, 400 e tralala. Isso fazendo a conversão para reais. Isso. 400 milhões de reais. Cara, é uma diferença gigantesca. De campeonatos, né? Da moeda, ok. Aí, mas ambos masculinos, né? Aí você vê são os principais campeonatos dos continentes. Tá, tudo bem. Agora vamos pegar os mesmos campeonatos voltado para mulheres. O campeonato, no caso, a Libertadores feminina e a Champions feminina. Remuneração ou premiação da Libertadores feminina. Em torno de 7 milhões de reais. Aí você sai de 128 para 7. Aí, pô, então já temos uma grandeza ali injusta. Aí da Champions, 400 e poucos milhões da masculina para 5 milhões a feminino. É ainda menor do que a Libertadores. Aí a gente vê o quão é desigual. Né? E também, lógico, aquele jogador famosão que ganha lá seus 30 milhões por mês, sim. Ele nunca vai abrir mão desse privilégio dele. E eu já conversei com algumas pessoas sobre isso, né? Porque eu sempre trabalhando nesse ramo. E a desculpa, a explicação, que, se você for pensar friamente, tem uma explicação, mas a gente não pode simplesmente aceitar a explicação. Porque assim, existe uma explicação. Qual é a explicação? A categoria masculina gira muito mais dinheiro do que a feminina, então a premiação é maior. Ok, tem mais audiência? Ok, isso é uma explicação técnica. Agora, por quê? Agora, por que tem essa diferença tão grande na atratividade? Por quê? Porque nunca foi tratado de forma igual. Até X anos atrás, mulher não podia jogar bola, era proibido jogar bola no Brasil, enquanto o Brasil sempre foi o país do futebol, a mulher não... Então, assim, eu tô falando só do Brasil, assim, a gente pode entender. A Europa hoje está muito mais avançada que o Brasil na busca pela igualdade, apesar da diferença absurda, mas já está mais à frente isso. Então, assim, é uma caminhada longa, só que o que joga para trás são as pessoas querendo dar explicações fáceis e simples. Falam, não, mas é assim mesmo. O futebol feminino não é legal. Então, sabe assim, tem gente que fala isso. Por que é? Porque o futebol feminino... Mas, cara, pode até não gostar. Como tem um monte de gente que não gosta de futebol masculino. E é um negócio. Então, assim, tem que dar oportunidade, tem que dar par de igualdade ou mesmas condições. Ou diminuir drasticamente essa diferença, né? Exato. Nem que seja na marra, assim. Então, por exemplo, hoje os times brasileiros só tem times femininos, porque se não tiver time feminino, não pode jogar o Campeonato Brasileiro. Virou uma lei. Beleza. Não deveria ter sido por esse motivo. Deveria ter sido porque, tem que ter. Só que não. Beleza. Nem que seja dessa forma, tem que acontecer as coisas, entendeu? Sim. Mas eu não tenho dúvida nenhuma. Se um dia tirar essa lei, os caras fecham o time feminino, sabe? Primeira coisa que vai fazer. Porque, cara, Então, assim, e as próprias empresas, aí a gente também tem que colocar vamos fazer um papelzinho aqui de advogado. É o seguinte, as próprias empresas... Vamos lá, as empresas que patrocinam os esportes, que tem essa luta por igualdade, por né, menos desigualdade e tal, a hora que
coloca lá no budget de marketing, fala assim, ó, precisa patrocinar e tal. Não, vamos no masculino, que é onde tem mais visibilidade. Então, assim, as próprias empresas também, apesar de lutarem e tal, na hora que precisar, vamos só ver resultado, então vamos no masculino. Aí chega dia 8 de março, tem toda uma campanha. Exato. Então, assim, também tem é um negócio maior, assim. Muita gente, todo mundo, teoricamente, tem que estar no mesmo entendimento. Falar, não, a gente vai gastar um pouquinho mais aqui com elas, porque, é um investimento. A gente tem que fazer, tem que fomentar. Não, nem que seja, então, o governo tem que dar um incentivo. Cara, alguma solução. Porque, assim, quando a gente fala de dinheiro e de empresa, é só número mesmo, e tá tudo bem, cara, porque, cara, no final das contas você tem que pagar as contas, tem que dar resultado e tal, assim. Então, assim, nem que seja via incentivo para as empresas, entendeu? É isso, cara. Então, ó, a empresa que vai patrocinar o futebol feminino tem incentivo fiscal, tem benefício, porque aí, cara, é uma forma de você ajudar as empresas. Ó, o número, no final das contas, vai ser o mesmo, então eu vou optar por ajudar o futebol feminino, o esporte feminino. Aí, beleza. Agora, nenhuma empresa vai optar por perder dinheiro, entendeu? Isso é difícil também. E automaticamente vai mexer na estrutura, né? E mexer com estrutura, mexer com privilégios é muito complicado. Muito. Ainda envolvendo um capital tão gigantesco que é fomentado em relação ao futebol, aí o buraco é muito mais embaixo, né? Verdade. Não, cara, é muito difícil. É uma coisa muito enraizada no Brasil. Assim, o mundo é machista, ponto. Né? Isso é uma realidade, tem mudado, está melhorando, óbvio, né? Não dá para ser pior. Mas o Brasil, em especial, é assim, muito machista, sempre tudo foi em relação ao homem. Então, assim, é uma coisa muito difícil de mudar. É aos poucos e com todo mundo batendo toda hora, entendeu? Assim, então, eu sou muito radical em relação assim, tudo tem gente que fala que é mimimi. Cara, mimimi para você, assim, sabe? E você não precisa concordar com a pessoa, mas, respeita, não precisa... não, mimimi. Não, cara, respeita a pessoa. Às vezes é uma dor verdadeira da pessoa, não é uma coisa, não é uma frescura da pessoa, né? Digamos assim. Então ela tem que... No mínimo, o respeito é o mínimo, né? E se você puder ajudar, você ajuda. Se você não puder, você não atrapalha, deixa. Exatamente. É isso, só não faz nada, então, tá bom. E agora, pra gente fechar, a gente grava uma cápsula do tempo. Em algum momento, os seus filhos vão pesquisar o que o pai fez nessa internet, nessa podosfera, enfim, em todos esses streamings da vida. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem para os seus filhos para o futuro. Em algum momento, eles vão... meu pai falou isso. Em algum momento, eles vão ouvir isso aqui. Ou assistir esse episódio. Pensei nisso. É um negócio louco, né? É justamente para deixar fluir o que está no coração. Cara, bom, falar para eles, né? Léo, B e Dudu... tudo que eu falei aqui foi de verdade. Tudo que eu e a sua mãe, a Camila, faz é realmente só pensando em vocês, no bem de vocês, no que vocês vão levar, o que isso vai melhorar a vida de vocês ou de alguma forma ajudar a formação de vocês. E espero que quando vocês virem aí esse vídeo, eu pude passar para vocês metade, 1/3 aí do que eu imaginei passar e que vocês tenham boas lembranças aí da vida que a gente viveu junto, né? Porque vai ser temporário. Esse é o problema, né? Mas tá bom. É isso. É a nossa vida nesse CPF, né? Exato, verdade. Então, por mais que tem todo esse conceito, o podcast, o Papo de Pai é justamente para ser atemporal. Então, em algum momento no futuro... Então, você do futuro que está nos assistindo agora, né, os seus filhos, o Léo, o B e o Dudu, né, vão ter essa experiência de ver, poxa, realmente, foi isso e valeu a pena e que bom que o Fábio foi meu pai nessa vida. Então, bacana. Eu fico muito, muito feliz e honrado de ter você aqui, irmão. Imagina, a honra foi toda minha, você é louco. Maravilhoso. Sempre bom falar sobre o que a gente gosta, né? E sobre os filhos, então, exatamente. Dá pra ficar falando o dia inteiro. Boa, e como, né? E dá pra falar também dos defeitos deles, daí tem um monte aqui. Bem isso. Então, gratidão. Deixa seus arrobas de como as pessoas chegam até você nesse mundinho virtual. Bom, lá o restaurante, então, já falei, Paellas Pepe, né? Paellas, com 2 L's, A-S-P-E-P-E. Restaurante aqui no Ipiranga. E o meu, @chefbenedetti,
Tem também canal no YouTube, assiste lá a gente de domingo, Inimigos da Balança. Vira e mexe tem umas receitas legais aí para vocês reproduzirem. Inclusive, tá para sair um episódio que a gente vai fazer receitas para as crianças, né? Que é também legal, né? Massa. Sempre tem alguma coisa para fazer com as crianças, assim. A Camila, ela tem uma sobremesa que ela faz pro restaurante, ele sempre participa, assim. É gostoso essa... Eles ainda estão numa fasezinha um pouquinho menor do que o ideal, assim. Daqui a pouco eles vão estar os 3 numa fase que eles vão querer participar e é sempre bom poder envolver eles em tudo. Maravilha. Então, gratidão por você ter aceito o nosso convite, de ter participado aqui, ter gravado com a gente e percebi o quão real é tudo isso, né? Eu senti a emoção na fala, no jeito que você menciona seus filhos, então é verdadeiro e eu trago isso para mim também. O quanto isso mexe com a gente. E poder falar dos nossos filhos, poxa, é incrível, maravilhoso. Né? Então, gratidão, meu irmão. Obrigado a vocês aí, valeu todo mundo. Amém. Então é isso. Beijão no coração de todo mundo. Não esqueça de curtir esse episódio, compartilhar, né? Assinar o canal, ativar as notificações. Se você está no Spotify, dá aquelas 5 estrelas pra gente, que é muito importante pra gente mostrar para esse algoritmo da internet que existe gente falando sobre parentalidade, sobre paternidade e o quanto isso é importante. Então, beijão no coração, até a próxima e tamo junto. Nós.